A história começa com alguém gritando que odeia isso. Nesse momento, uma aura azul parece voltar pro corpo. O garoto abre o olho e de repente se ergue na cama. Já começa assim? Obviamente, sem fôlego, você já imagina o que aconteceu. Ele tá se perguntando se não tinha morrido e por que o corpo dele parece estar quente de novo. Entendi. Além disso, a mão dele não tinha nenhum calo, como se fosse 10 anos atrás. É aí que ele olha Volta em no volta e tempo, percebe o clássico. que tá no dormitório da universidade. Na hora, ele puxa o travesseiro, pega o celular e vê uma garota dançante. Ele desbloqueia a câmera e vê que não tem nenhuma cicatriz na cara dele. Já sabe o que aconteceu, Tá coringando. meu filho? Esse maldito reencarnou. Logo antes do apocalipse começar. Ele se lembra o que aconteceu quando ele virou o 10º deus da guerra da cidade do dragão. Dois outros deuses da guerra do campo neutro chamaram ele pra festejar. Deus da guerra? Porém, no meio da conversa, de repente um zumbi de nível rei entrou. No momento em que ele tava combatendo a criatura, ele foi golpeado pelas costas. Se este vídeo for bem, amanhã eu trago parte completa, ok? 15 likes. Dois malditos deuses da guerra ajudaram a criatura a matar ele. Nisso, uma Os garota se simpáticos. aproxima e pergunta pro Lindsay se ele Falando gostou nisso? do presente que ele recebeu da família dela. No chão, ele pergunta por que ela tá ali. Foi quando ele descobriu que os demônios haviam feito um trato com a família Lee. A garota chamada Yao Jing era a mais bonita da escola e ele sempre foi feliz de ter ela ao lado. O que ele não sabia é que ela só tava com ele por ordens do jovem mestre da família Lee. Eles o usaram o máximo possível e quando ele começou a ficar forte demais, eles o finalizaram. Isso depois dele ter ajudado a família Lee a se tornar uma das 3 maiores da cidade do dragão. Porém agora ele tá de volta no presente. Com o poder de combate que ele tinha, facilmente ele poderia ter se livrado da família Lee, porém nunca imaginou que seria traído assim. Porém agora ele tá de volta no momento em que ela ainda era só a namorada dele. Nisso ele recebe uma mensagem no celular. A Yao Jing fala que vai dar algumas aulas pra crianças, então não vai poder celebrar o aniversário com ele. Porém, o pobre do Lindsay no já aniversário? sabe que nessa época a única lição que ela dava era pro outro cara da família Lee. Nessa data ele Tu sabias que ela tinha te traído e continuasse com ela? recebeu um vídeo de um presente que foi inesquecível. Rapaz, pelo visto nosso garoto foi corno master. Ele fala que tudo bem, porém antes queria encontrar ela no galpão atrás da escola porque tava com saudade. Ela diz que vai porque é o aniversário, porém tinha que ser rápido. Ele sabe que o cara com que ela tá se metendo, chamado Lee Halbo, parece estar querendo se vingar contra ele por causa de coisas que o pai dele fez há muito tempo atrás. Nessa data no passado, ele ficou planejando várias coisas pra comemorar com Yao Jing, porém o que ele recebeu foi um vídeo que o humilhou. Porém agora o safado tá renascido e não vai deixar essa tragédia se repetir. Tu recebeste isso logo no início da confusão e tu continuaste fazendo a bosta de namorar ela, aí tu mereceu. De fora, todo mundo se pergunta por que o céu tava vermelho. Obviamente ninguém suspeitava que era o apocalipse chegando. Porém, o Lin sabe que às 7 da noite é quando tudo ia começar. E o povo ali não sabe que Meu Deus, cara foi este aqui. sobreviver. Ele então vai até o galpão da escola. Ele abre todo na raiva. No fundo da sala tá a tal da Yandin sentada numa cadeira. Ela fala que ele tem que ser rápido porque ela tem que dar aula pras criancinhas. Porém, ele já sacou a cortante na manga da camisa. E fala para não ter pressa, que ele vai entregar um presentinho agora. Aos poucos, ele vem se aproximando. E ela fala pra ele dizer logo, porque senão ela tá indo embora que tem coisa melhor pra fazer. Porém, de repente, ele mete-lhe o aperto de garganta. Porém, já desesperada, ela chama ele de louco psicopata e manda largar ela. Porém, ele fala que em 16 de março ela gastou 53 mil em um hotel moderno na cidade de Modu. Logo em seguida, no dia 29, ela gastou mais 109 mil yuans. Confusa, Yao Jing fica perguntando do que ele tá falando. Ele continua falando de datas e valores que ela vem gastando. É aí que ela começa a perceber que esses nomes de hotéis pareciam todos familiares. Ele então fala que em 13 de abril ela gastou 409 mil no bar mágico. É aí que... Mas como é que o cara lembra disso? Depois de anos e anos e anos, já lembra disso agora? Pô, o cara tem uma memória muito boa. Ela percebe que todos eles fizeram registros das datas que ela se encontrou com Liu Hao. Na hora, ela pede pra ele esperar um pouco que ela ia se explicar. Ele responde que tá muito ansioso pra essa explicação. Pega o celular dela e desbloqueia. Lá tem mensagem do Li Hao falando que ela tá ansiosa pra encontrar e dizendo que o idiota acreditou que ela ia ensinar a criança. Mas desbloqueou. Obviamente, isso é tudo que o Lindsay precisava ver. Ele então, de repente, solta ela. Coloca ela no chão e dá play num vídeo. Antes do vídeo começar a tocar, ele fala que o Lindsay é o namorado idiota e dá os parabéns pra ele. Um segundo depois, o vídeo fala exatamente as mesmas palavras, desejando um bom aniversário. No vídeo, ela perguntava por que ele acreditava que uma linda da escola como ela ia se apaixonar por um órfão perdedor como ele. Assustada, a Yao Jing começa a querer saber como ele já sabia de toda a mensagem antes de escutar. O Lindsay... Mas por que não termina? Por que fazer essa bosta? E continua repetindo. Na mensagem, Criadora ela de trama fala do que se não caralho. fosse por causa do Liu Hao, ela nunca ia ter se aproximado de um lixo como ele. A coitada tá enlouquecendo. Ela não mandou esse vídeo pra ninguém, então como ele já sabe?
Ela então diz no vídeo que se não fosse graças a ele, ela nunca ia ter se envolvido com o Liao, então agradece ao perdedor. É aí que ela percebe que tudo tinha sido revelado. O Lindsay fica só encarando. Se aproxima e pergunta se ela não tá curiosa com o porquê ele sabe de tudo isso. Ela fica parada por um segundo e empurra o braço dele falando pra ele ir pro inferno. Porém, o Lindsay diz que lá que é o Aí vai ser lugar mais o dela. contrário. E rapaz, eu achei que ele ia perdoar, mas o garoto não pega leve Nada. não. A menina virou bola de boliche e cai no chão igual um pedaço de lixo. Meu Deus. Com isso, nosso rapaz solta um suspiro. Cai no chão, ajoelhado, emocionado que demorou 10 anos pra conseguir isso. Ele começa a coringar, falando que foi enganado por 10 anos, porém ele finalmente fez isso. Não faz nem sentido isso. Tu recebeste isso no teu dia de aniversário. Como é que tu vais... não faz Ela sentido. tinha pagado o preço por tudo que fez com ele. Porém, obviamente que não era o suficiente. Agora tava Como na hora não? de matar esse maldito Halbo que se esconde na família Lee. E é aí que o famoso sisteminha roubado aparece Aí no sim. apocalipse. Ele olha e vê que são 6:05 no celular. Era pra tudo começar às 7, então porque o sistema já tava aparecendo. O sistema só fala que tá ali pra prover uma melhor experiência de jogo. Alguns círculos digitais começam a aparecer em volta dele. E o sistema então fala pra ele pedir pela primeira habilidade. Não só habilidade, como na verdade um super hack. O que ele recebe é o drop Bom. de item absoluto que faz com que qualquer criatura que ele mate tenha 100% de chance de dropar um item. Considerando bom. que todo mundo só tem 1%, aquilo claramente era roubado. Muito bom. Enquanto os outros iam ter que matar centenas de zumbis, a cada um que ele matasse ele ia ficar mais forte. Aquilo era tão Interessante. bom que ele pergunta até pro sistema se pode confiar nisso. Que ativa a janela de status e mostra que claramente o super hack dele estava ativado. Na hora ele já Bom. fica animado com o quão forte é aquilo. O cara que traduziu tá achando que eu sou mágico para ler esse bagulho invertido aí, seu maldito. Porém, o importante é nosso querido Realmente. Lindsay animado que vai acabar com Deixa eu ver. Realmente não faz sentido. Se fosse aqui, nesta parada aqui, faria sentido estar invertido porque está a mostrar para o Proto. Então, como nós estamos à frente dele, não faz sentido nós conseguimos ler. Mas aqui não faz sentido. invertido aí, seu maldito. Porém, o importante é nosso querido Lindsay animado que vai acabar com a família Lee. O único problema é que ele é só um órfão solitário, enquanto os caras têm uma família gigante. Não só eles têm um monte de soldado, como ainda umas técnicas secretas. Sem contar que ele sempre quis saber exatamente por que a família Lee odiava ele. O plano antes era aos poucos ficar mais forte sem ninguém saber pra só então atacar aquela família. Porém agora com esses hacks ele não vai ter que esperar tanto assim. Com isso ele se retira do galpão e nosso rapaz não perdoa as wife não, filho. O menino se vingou em 2 capítulos. Do lado de fora tá todo mundo achando lindo aquele pôr do sol. Falando que eles precisavam fazer um coração e tirar uma bela foto. Nosso garoto dá risada, falando que mal sabem eles que já já vai estar todo mundo se comendo e não é no bom sentido. Porém o danado tá indo pro hotel do amor. Ele chega lá, pede 1 hora num quarto, 3 garrafas d'água e 5 pãozinhos. O cara diz que tudo bem e passa o preço pra ele de 40 doll. Nosso garoto fala pra 40 enviar a doll? talentosa É, mas tá em trabalhadora casa. número 3. Já no quarto ele sabe que faltam 5 minutos pra tudo começar. E ele se lembra que na vida passada essa número 3 se tornou uma chefe zumbi. Por sorte ele conseguiu finalizar ela e foi assim Chefe? que começou a evoluir. Obviamente que essa é a melhor opção, então ele Interessante. vai repetir isso, ainda mais considerando o talento do sistema. Nisso, alguém na porta diz que a número 3 quer entrar Vai pro dropar serviço. item, verdade. Ela vem toda perigosíssima, falando que ele é bonito, então vai valer muito a pena. Porém, ela dá uma paradinha e toma um susto. Se aproxima do nosso garoto e pergunta por que ele tá com tanta vestimenta sobre a epiderme. Ela não é Pera lá. Se no mundo anterior ele estava aqui, ele estava treinando a namorada, não é? viajante, mas já tá querendo descobrir as montanhas e pergunta o que ele tá esperando. Porém, Tô nosso errado? menino Sigma manda ela tomar um banho primeiro. Assim que ela sai, ele percebe que ela tá com esse cheiro podre de zumbi. Antes do apocalipse começar, dava pra saber quem ia se transformar só por isso. Já armado, ele se aproxima da porta. Enquanto lá dentro, ela fala pra ele parar de enrolar, que ela sabe que ele quer uma diversão aquática. Porém, nosso garoto enrola muito, então ela desliga o chuveiro. Bem nessa hora, o celular dele toca pra 7 horas. No mesmo segundo, o corpo Virou? dela começa a ser infectado. As pupilas dilatam e ela começa Ô, a ficar louco, com a pele gente, que verde. coincidência. Já fazendo aqueles barulhinhos clássicos de zumbi. Nosso garoto abre a porta e vê Alguma ela coisa se assim, né? transformando. Na mesma hora, ela reage e já se vira pra ele. Sai correndo pra desarmar nosso menino. Porém, com 10 anos de experiência, ele só dá um belisco no pescoço. A coitada foi de cabeça Fácil ao assim? chão. Ó, tem até janelinha mostrando que morreu. Ele Entendi. solta um suspiro. Bom. E lá vem o sisteminha, né, meu rapaz? Com isso, ele finalmente recebe as boas-vindas ao jogo do Apocalipse. Quando é ativado, não tem mais como parar e ele tem que achar uma forma de evoluir. Os zumbis têm uma ótima audição, porém uma péssima visão. 80% Ok. dos azarados instantaneamente se tornaram zumbis. Meu Pra Deus. ajudar ele, o sistema ia passar uma dicasinha. Matar as criaturas ajudaria ele a subir de nível, que permitiria ele Então, literalmente,
6 bilhões de pessoas viraram um zumbi às 7 horas. Entendi. Ganha novas habilidades, atributos e talentos. Além disso, cada Coitado do pessoal criatura que ele tava matasse dormindo. teria uma pequena chance de dropar um item de diversos ranks. Além disso, todo o avanço científico e as armas humanas não iam servir de nada, então era bom nem tentar usar. Sem contar que seria impossível se comunicar com qualquer tipo de dispositivo que os humanos haviam inventado. Se você que fosse isso? mordido, você virava zumbi. Além disso, era bom não sair de Programa de casa à noite, WhatsApp. que os zumbis eram muito mais fortes. O sistema diz que já Nosso deu zap dica zap. demais e provavelmente eles só vão conversar de novo daqui uns 7 dias. A última Ok. dica que o sistema dá é que por enquanto os zumbis são todos bem fracos, então era bom ele aproveitar essa chance pra evoluir bastante. Por último, o sistema deseja boa sorte e que eles aproveitem o jogo. Uma janela então Tá bom. aparece pra ele colocar o nome. Nosso querido Lindsay decide colocar o nome de Jai. Deve ter alguma coisa relacionada à vingança pelo que o maluco falou. Com isso, ele é parabenizado por ter matado um zumbi e recebe 1 de experiência e 1 moeda de ouro. Rapaz, isso aí não era chefe da zona? Além disso, ele foi o Realmente. primeiro jogador a matar um zumbi e recebe a conquista de First Blood. Vida passada, ele não conseguiu nenhuma dessas conquistas globais, porém nessa daqui ele já conseguiu a primeira. O sistema avisa todo mundo que Jai tinha sido a primeira pessoa do mundo a matar um zumbi e ganhar essa conquista. Uma loirinha chamada Jiao tá assustada que ela nem terminou de ler a mensagem e já tem gente matando. E um outro chamado Gao Jie fala que é loucura que alguém tá sendo mais rápido que ele. Nesse sistema, Você tá pra assistindo o melhor do mundo, evoluir porra? a força, a mente, o físico e a agilidade. E ele tá impressionado com o status base e já sabe que deve ser por causa dessa tal conquista. Cara, é Além bom. disso, o status de prestígio é usado para que no futuro você ganhe mais descontos e possa comprar itens diferentes. Pô, só tem buff isso. Bom, bora seguir. E o talento de primeira kill também faz com que o primeiro ataque dele depois da meia-noite todos os dias cause o dobro de dano. Depois de Específico. toda essa sistemada, ele decide dar uma olhada no loot. Da primeira zumbi, ele recebeu um colar da meditação que dá mais 1% de mente e 10% de recuperação. O olho foda chega a assim. brilhar ao ver que os tal 100% de drop realmente funciona. Pelo jeito, o hack é separado do sistema, já que fala pra ele tomar cuidado pro verdadeiro sistema não descobrir que ele tem isso. Ô, louco, Porém, tem vendo isso. o colar, ele sabe que por enquanto ele precisa ficar o mais forte possível. E o melhor lugar pra ele começar a limpar vai ser esse prédio. Ele então começa a caminhar pelo corredor, mais até bicho? que algo chama a atenção dele. De um dos quartos tava uma barulheira. Aos poucos ele vai pode se ser o quê? aproximando, gira a maçaneta e lá dentro encontra um cara transformado. Obviamente, esse é um zumbi de um cara que ia pra academia, então um pouco mais forte. Porém, pra Complicado. ele isso ainda era extremamente fraco. Ele se esquiva do primeiro ataque, se agacha do segundo e já finaliza ali na goela do terceiro. Porém, Ok. mesmo fincado, o bicho ainda tenta ir pra cima. E rapaz vem com uma agarrada na cara dele. Porém, ele se esquiva dando uma giradinha de leve. Com isso, o segundo zumbi foi acabou. morto. Porém, nosso garoto ficou triste que não conseguiu matar num ataque só. Como sempre, Bem, o tem já? 100% de drop vem Ô, e lá louco, tá realmente. mais uma caixinha. Lá dentro tinha um cartão que era um vale de bife cozinhado que ao ativar a comida aparecia na frente dele. Obviamente que não era brabo. muito raro, porém também não era ruim ter comida. Com isso então ele guarda Realmente. no inventário. Se aproxima de uma mala no chão e de lá tirou uma foto daquele cara com a filha. Ao ver que o cara tinha uma chave, Coitado. já dava pra ver que era mecânico. Ele vai no quarto 208 e no 207. Não encontra nada e vai até a porta do 206 e dá-lhe na maçaneta. Já mete a bicuda e fala que tá na hora da limpeza. Porém, fica Mas confuso aí- com o que viu. O casal tava com tanta vontade que até como zumbi continuar a diversão. Nosso Que garoto isso? até fecha a porta e fala que se esqueceu as atividades desse lugar. Porém, abre de novo e fala que é loucura eles fazer isso transformado em zumbi. O bicho com raiva se Eu tô joga pra fazendo cima mesmo. dele. Ele desvia falando que Pensei que não era piada tava do querendo Momo. espionar não. O bichão continua vindo pra frente. Ele fala que ele é muito Bizarro. arrogante pra quem é tão fraco assim. E acerta-lhe um concerto na cabeça. Rapaz com um beijinho no olho. A outra queria vir pelas costas, só que o garoto tem o swag e mata sem ver. Mais 2 de experiência e mais 2 de ouro. E o melhor de tudo, mais 2 caixas de loot. Agora o Aí sim. safado percebeu que esse negócio realmente funciona. Na vida passada, sem zumbis era igual uma garrafa d'água. Enquanto nessa, não Meu tem nada Deus. melhor do que ter a sorte ao seu lado. Ele recebe 2 cartões que ativam uma habilidade que permite ele detectar movimentos em 10 metros. Como ele tá no Bom. meio de um lugar cheio de quartos, ele já usa na mesma hora. Nisso, um cara sobe pro segundo andar falando que o bastardo tá fazendo muito barulho. Manda ele se ajoelhar, senão ele vai tomar uma Tá cheio de um zumbi. Tu tá preocupado com barulho. surra como se fosse filho. Porém, o Lindsay facilmente se esquiva. Rapaz, e se você acha que ele vai deixar esse soquinho de graça, você tá muito errado. O gordinho se vira e fala pra ele parar Vai de na porrada? desviar e começar logo a implorar pelo perdão. Nosso garoto fala que seria melhor ele ter virado zumbi porque ao menos ia render uma experiência. Era uma vai pena, dessa? porém ele ia ter que acabar com isso agora. Que isso, filho? O Como? garoto é Pra cruel quê? e deu uma pintada no corredor. Todo psicopata ainda fala que no apocalipse não dá pra deixar a brecha solta.
E o culpado por essa morte era o cara por ser tão fraco assim. Ele começa a ir em Meu vários Deus. quartos e bater na porta pedindo pra entrar. Obviamente que ninguém abre, então ele vai no outro e fala Ela vai que o ser delivery solitário. chegou. Porém, nada disso tava funcionando. Ao se aproximar de uma porta, ele escutou um som nojento. E já ficou animado falando que ali tinha zumbi. Deu-lhe uma ombrada na porta. E não vai ter? E lá dentro encontrou um teve. grandão já transformado. Ele tentou dar um ataque, porém esse era ágil e conseguiu se esquivar. O zumbi tentou dar um ataque de garra, porém ele se agachou. Aproveitou que tava no chão e mandou na capoeira. louco, Aproveitou que o brabo. bicho tava com os braços pra cima e passou-lhe o beijinho no pescoço. Com isso, mais um complicado. tinha sido finalizado. E como sempre, mais um item obtido. Dessa vez, ele tinha ganhado um licor. Com isso, ele continuou Pra que revirando os isso? quartos. Achou depois Mas um pra ele, até porque a uma noite parada não era bom dessas, se sair. bebida Tirou a acho que não é bom, não. jaqueta e quem diria que nosso garoto é cheipado. O sistema Realmente. avisou que ele precisava de mais 6 de experiência pra chegar no nível 3. O problema é que ao olhar no celular, ele viu que 8 horas tava chegando e os zumbis iriam evoluir e ele ia perder a chance de upar. Sabendo Só o quão uma hora. perigoso ia ser sobreviver a noite sem isso, ele já sai correndo procurando mais 6 zumbis. No galpão, ele vê a mensagem da garota número 3 que resolveria os problemas. Se tem a número 3 e ele já matou uma outra, quer dizer que tem mais uma. Já que zumbi Ok. tinha audição boa, havia uma forma de encontrar eles bem fácil. Dando uma martelada até eles virem até você. Ele então escuta um som numa sala no fundo. Entra nela e lá dentro o quarto parecia Não tem tá vazio. ninguém? Porém, é aí que de um dos dutos ele começa a escutar um barulho. E tão abre falando fugindo. Que é uma loucura que eles tenham se escondido tão rápido assim. Na escada tem 2 zumbis tentando subir. Porém, eles têm um controle Como ruim assim? do corpo e acaba se soltando. Com isso, um bate no outro igual 2 idiota. Nosso garoto fica com dó do trabalho duro dos coitados. Porém, pra ele, o Dó importante nada. era outra Aquilo é coisa. aquilo. XP, Ele já XP. desce e finaliza a garota. Nessa hora, outro vem pelas costas. Porém, facilmente ele vira e finaliza mais um. Mais 2 de experiência e agora o problema Nível é que a 3. faca dele tá começando a ficar cega. Porém, Ainda não- olha o não é nível brilho 3 não? dourado vindo pra dar aquele item Espadona? de certeza. Ele recebe uma espada de cortes horizontais da dinastia Tang. Além de 2 Samurai. pãozinhos deliciosos. A espada aumentava 1 de força pra ele e ainda removia 10% da defesa do alvo. Ele sabe que Brabíssimo. logo no futuro essas armas não vão valer nada, porém por enquanto é ótimo ter algo assim. Mas Bom, um item que tira porcentagem do inimigo é muito bom. algo sendo guardado no armazém. Faltavam 10 minutos pra a verdadeira loucura começar. Sem opção, ele teve que se arriscar nas ruas. E assim que abriu a porta, encontrou Tails coitado que ia ser passado pra próxima vida. 3 não, 4. Os zumbis notaram ele na mesma hora e foram correndo na direção do hotel. Porém, nesse nível 1, eles ainda eram tudo burro e esbarraram na porta. Os outros vieram pelas costas e eles acabaram tropeçando igual uns trouxas. Meu Na vida Deus. passada, ele ficou bebendo e se escondendo no primeiro dia por causa de medo e só foi enfrentar os zumbis de nível 2 que são bem mais inteligentes. Porém, nessa vida, ele recebeu a chance perfeita. Em um segundo, com a nova katana, ele finaliza o grupo todo. Para um começo de jogo, a qualidade daquela arma era excelente. Com esses zumbis Ok. finalizados, ele avança pro nível 3 e recebe mais um ponto de atributo. E aí que ele escuta mais um som de zumbi. Uma outra se aproxima e ele percebe que essa parecia ser um pouco mais inteligente. Ou na verdade não Já? tão inteligente porque ela andou reto na espada. Porém, Meu pelo menos Deus. valeu a pena, já que ela dropou um livro de habilidade. O alarme dele então toca. Às 8 horas da noite haviam chego. No mesmo segundo ele sente Agora ficou algo e inteligente. já recua para trás na mesma hora. Uma explosão acontece na entrada do hotel. Era também um zumbi de nível 1, porém agora já afetado pela força da noite. O sistema fala pra ele ser mais esperto com o tempo, porque agora tudo se tornou mais perigoso. Ele sabe que esse zumbi vai continuar se fortalecendo pelo primeiro minuto. E como já sabe dele, ele vai ter que finalizar antes que isso siga ele pro quarto. E já vai pra acertar-lhe uma em cheio. Porém, mesmo com a espada evoluída, Não ela atravessou? fica gravada. Ele põe a outra mão pra ver se força a passar isso. Pô, isso é uma pessoa com experiência. Imagina uma pessoa sem experiência. Porém, rapaz, um zumbi faz uma forcinha e Como empurra faz? pra fora. Nosso garoto tem que recuar à mesma hora. E o pior é que agora só sobrou o machadinho. Ele que não é louco de se aproximar e manda o bumerangue. Rapaz, tá tudo cravado Bom. no maldito. Enquanto a criatura ainda tava distraída, ele se aproxima Vai pra pegar a espada? katana. E já arranca dando-lhe um corte. O bicho já tá todo Ô, fincado, louco. mas ainda tá intacto. Encara ele e já boss vem tá correndo forte. na mesma hora. Um segundo de silêncio pro artista que foi demitido no 10º capítulo, porque a desgraça da arte já mudou completamente. Mas É continua possível. no mesmo momento. Nosso garoto recua e volta dando-lhe uma no pescoço. Pior que mudou muita arte. Finalmente o maldito cai no chão. Pelo menos esses zumbis estão mais bem desenhadinhos que os outros. Nosso garoto É. começa a coletar todos os itens, até porque não pode ser visto por mais ninguém. Depois as Mas eu acho a atmosfera de antes melhor. Antes estava com umas cores mais... Como é que é dizer? Pô, dá um ar mais sombrio, mais apocalíptico. Agora está aqui tudo iluminadinho, bonitinho. Parece que não tem perigo nenhum.
Complicados. Nosso garoto começa a coletar todos os itens, até porque não pode ser visto por mais ninguém. Depois das 8, no mínimo os zumbis ficam 50% mais forte. Ele começa a empilhar os corpos na entrada com medo de que mais criaturas se aproximem. Até porque Gênio. fez muito barulho, então tem uma grande chance de outros aparecerem. Ele ativa uma espécie de sentinela que vai ficar com a cor vermelha assim que uma criatura aparecer. Com isso, ele finalmente pode relaxar e decide tomar um banho. Tava na hora de abrir as 4 caixas que ele havia recebido. Um anel da noite, uma água mineral e 2 olhos da aprovação. Ele não consegue se acostumar com essa vida de ostentação, considerando o quanto de fome passou na vida passada. Principalmente esse anel da noite que aumenta 1 de agilidade e reduz a existência dele em 30%. Tava Existência? na hora, finalmente, de dar uma olhada em Ela deixa de existir? qual habilidade ele ia receber. Vira fantasma? O sistema parabeniza e avisa que nesse mundo qualquer pessoa pode ter habilidades ilimitadas. Porém, a razão pra isso é porque é extremamente difícil conseguir um livro desse. Normalmente, do nível 10 até o 80, as pessoas costumam receber 3 habilidades. E o pior é que muitas dessas nem mesmo se adequam às pessoas. E no mundo passado, o cara conhecido como Deus das Habilidades tinha 25 depois de 10 anos lutando no Apocalipse. E ele, nos últimos momentos de vida, chegou a ter 10 habilidades e ser mais forte que 99% das pessoas. Porém, o mais importante de tudo isso é o qual idade da habilidade que você recebe. E aí vem o que o Lindsay recebeu. A habilidade do corte boomerang. Basicamente, ele consegue arremessar a arma dele, causando 120% do dano. Ele fica animado, já que as melhores habilidades são sempre as de causar dano. Por mais que por enquanto ela tenha um tempo de recarga alto, conforme o atributo de mente aumentar, isso vai diminuir. O sistema pergunta se ele quer aprender essa habilidade. É óbvio que ele aceita na mesma hora. Smash? E já decide dar uma testada, né? É o Smash FPS que ela tá fazendo? Skill. Porém, assim que se levanta, a barriga começa a roncar. Antes era melhor comer alguma coisa. Ainda bem que o inventário dele tá cheio de opção. Com isso, ele se alimenta, dizendo que essas comidas têm o gosto de algo de um restaurante de 5 estrelas. Olha o menino organizado, tá até limpando a mesa. Olhando pra lua, ele sabe que o protagonista do Apocalipse. Essa vida vai ter que fazer as coisas diferentes, se não vai falhar de novo. Ele abre o sistema e pega uma caneta. Numa folha, escreve guerreiro e mago. A diferença entre as classes é que quando você sobe de nível, os pontos vão para status diferente. O mago, por exemplo, sempre que sobe de nível, ganha 2 atributos de mente. Além disso, tem profissões secretas como o fantasma, que 1 em 100 pessoas costuma receber. Na vida passada, sem muito conhecimento, ele conseguiu obter, então provavelmente não vai ser tão difícil assim. E nesse mundo, você costuma ativar o sistema de profissões ao chegar no nível 10. A profissão de fantasma era especializada em assassinato e adicionava pontos de força e agilidade. Ele começa a anotar todas as classes que ele se lembra dos caras que viraram deuses da guerra. E olhando para os status, se pergunta qual seria a melhor opção. Ele então coloca mais 3 pontos em força e 2 em agilidade. E começa a tentar se lembrar de todas as vezes que encontrou um cavaleiro paladino. Ele também se lembra de um item diamante. Com isso, ele passa a noite tentando se recobrar de todos os tesouros e experiências que poderiam ajudar ele. A cena muda para uma mansão. Alguém taca um vaso na parede. Um cara de cabelo azul diz que não tem como se acalmar com o plano inteiro sendo estragado pela Yao Jing. Por culpa do atraso dela, o material não tinha dado certo e ele não vai conseguir acabar com aquele maldito do Lindsay. Sem contar que pra ele, esse maldito Apocalipse era uma idiotice. O mordomo... Um Apocalipse é uma idiotice? Como pede pra ele se acalmar, até porque fazendo tanto barulho poderia atrair zumbis. Porém, o Lin Hao só pergunta se não é melhor mandar aquele lixo do Lindsay e conhecer logo o pai dele. O mordomo sabe que o garoto tá tentando acabar com qualquer futura competição pela posição de líder da família. O problema é que agora, com o início desse apocalipse, ele precisa controlar essa personalidade, senão vai sofrer. Nisso, o Lin Hao pergunta se o time de mercenários do pai dele não vai vir o encontrar. Assim que ele chegasse na cidade de Imodu, eles poderiam se encontrar com esses bastardos. Depois ele vai encontrar a maldita da Yao Jing mesmo que morta e vai trazer o cadáver pra fazer esse maldito Lindsay sofrer. O mordomo diz que tudo isso seria possível já que os mercenários foram treinados pra obedecer ele. E imaginando a cena, ele fica todo animado. Enquanto isso, nosso garoto tá tossindo. Já preparado, ele pula fora do hotel. Lá fora, como de se esperar, tá cheio de zumbi. Porém, na luz do dia, eles nível ainda 2 são agora. mais fracos. Ele puxa a katana e usa o corte boomerang. Dessa forma, ele vai matando várias criaturas da cidade até que finalmente chega no nível 4. Bom. Pra esse monte de zumbi no nível 1, tava tudo muito fácil pra ele. Ainda tá no nível 1? Sem contar que a combinação da habilidade com essa espada tava perfeita. O único problema, como sempre, é o cooldown muito alto que tá fazendo ele gastar muito tempo. Ele então decide que tava na hora de fazer o mais importante. Obviamente, abri todas as caixas que ele havia recebido. É verdade. E uma delas continha um item de atributo. Ou na verdade, essa obra é maluca, porque o que contém lá é um item de bronze que melhora o equipamento. O Lindsay fica animado falando que isso é útil. Ele então, na mesma hora, usa o item na espada dele. Com isso, ela se torna uma espada Tang mais 1. Agora, ao invés de ignorar 10% da defesa, ignora 15%.
Os pontinhos que ele Parece bom. ganhou na mesma hora vão pra força. E numa caixa ao lado, o sistema parabeniza por ganhar uma máscara escondida. Ela permitia ele esconder o nível dele em informações básicas por 30 minutos e poderia ser usado 2 vezes ao dia. Considerando que ele não tá querendo ser descoberto, era um item Máscara muito feia, mas interessante. útil. Ele já equipa e o sistema parabeniza. Rapaz, esse garoto é preguiçoso. Ele matou a zumbalhada e ficou deitado no chão. Ele sabia que precisava descansar pra chegar no nível 5 antes da noite e desafiar um certo lugar. Obviamente que a gente tá falando da lendária dungeon, né, meu rapaz? O autor falou que nós vai ter tudo e tacou na mesma história, rapaz. Além das dungeons normais, existem as únicas que só podem ser feitas uma vez e tem itens melhores. Mas por enquanto, tava na hora de ir pra Vila do Se for bem feito, tudo certo, não tem nenhum problema. Ah, não, vamos colocar a dungeon aqui porque sim. Se for bem feito, não tem problema fazer. Quanto mais coisa numa obra tiver, e se for tudo conectado bem juntinho, acho que faz sentido. Ele também dropou um relógio preciso e já equipou na mesma hora. Com isso, seguiu o caminho, finalizando mais alguns Dá precisão? zumbis. Já andando pela vila, ela parecia estar vazia. E ele logo notou que uma porta estava com um mega cadeado. Rapaz, mas a lâmina afiada ele só meteu-lhe o corte. Entrou na casa e começou a olhar pelos cômodos. Foi aí que atrás de uma porta ele viu uma poça vermelha. Aos poucos ele foi abrindo. E na mesma hora uma mão veio na direção dele. Com a espadinha mais um em nível 5 ele facilmente cortou. Mas alguma coisa chama a atenção dele. E ao olhar pro lado tinha uma mão atravessando uma porta. Rapaz, o zumbi ficou maluco e quebrou ela também. Porém o sugário tá tranquilamente dando um tapa em cada um. Ele continua andando pela casa e no fundo dela vê uma garota com uma família na foto. Se eu não me engano, essa daí é que apareceu, chamada de Yao. Ele sai andando pelo corredor falando que nesse mundo não pode mostrar simpatia por ninguém. Abre o sistema pra pegar uma refeição pra comer. E como sempre, monta um banquete. Rapaz, eu nunca vi um protagonista apocalíptico tão tranquilo quanto esse. Realmente não faz muito sentido, mas já tá habituado à situação que tá. Ele olha no celular e vê que no caminho até a dungeon provavelmente chegaria no nível 5. Já tava cansado de descansar e se levantou. Meu Deus. Ele escutou alguns barulhos e se aproximou da porta. Ele sabia que não tava enlouquecendo porque escutou alguns passos. Enquanto isso, do lado de fora tá o Gaudia, o cara da bandagem no nariz, e a de Yao, a mina do óculos. Eles conseguiam sentir o cheiro de comida boa lá dentro e estavam curiosos para saber como era possível isso. Enquanto o nosso garoto tava só escutando de lado, se preparando para sair da casa. A Tiao falou que achava errado ficar roubando dos outros assim. O Gaudia fala que eles não vão roubar. Na verdade, eles só vão pedir. Se ele não entregar, eles vão bater. É, pô, faz bastante sentido. Faz sentido, pô. Não, nem ia roubar isso não, imagina. Isso. É só instrução. Nosso garoto tá só por trás da Tiao observando tudo isso. Hoje já? E esse rapaz não é conhecido por deixar os outros sair vivo. Um outro deles, chamado de Kadi, fala que esse garoto é um ladrão porque quebrou a casa deles. A Dial tá com raiva. Quando os pais e o irmão dela se tornaram zumbis, ela fechou tudo e saiu correndo. Agora ela voltou morrendo de fome, porém o cara roubou tudo. A animada, ela então fala que tudo bem, eles teriam que roubar um pouco dele também de volta. Até que sangue cai no rosto dela. Rapaz, nosso garoto não tem conversa e já deu uma chicotada nas costas do trouxa. Chicote? Isso, o menino já foi pra próxima vida. Esse garoto não perdoa mesmo. O Lindsay fala que tava querendo economizar energia, mas não pode deixar eles atraírem mais zumbis pra esse lugar. Que isso, ele mandou a katana voando e finalizou a garota também, meu. O cara não tem pensamento não, só vai. Eu roubei eles, vou tacar eles também. Eles não fizeram nada pra ti, não te ofenderam, não fizeram nada. Amigo do céu, e matou outro também. Rapaz, até eu tô com medo desse protagonista, ele não tá deixando ninguém vivo. Eu apresentei o nome de todo mundo achando que eles iam ficar vivos mais que 2 capítulos. Nossa, garoto olha pro Dicadinho e diz que alguém que abandona a irmã é um desperdício de vida. E ele teve que os finalizar, já que eles estavam planejando roubar coisas dele. Esse rapaz não bate bem da cabeça não, ele vai embora falando que o governo devia recompensar ele pelos atos de pureza. Oi! Primeiro, por que tu pensa num governo se no teu mundo o governo já acabou faz 10 anos? Segundo, por que tu pensa em recompensa se tu acabaste de matar? E com isso, essa casa foi dizimada. A rua, como sempre, estava cheia de zumbis. Cara alguns louco. deles escalando uma construção. Da janela, a mulher fala que tá vendo um super-herói. O outro aparece e diz pra ela se esconder para os zumbis pararem de se juntar contra eles. Porém, aí que ele vê que do lado de fora tinha um expert passando tudo. O problema é que não dava pra ver nome, título e nem level. A garota fala que isso é irrelevante, eles deviam gritar e falar pra esse cara salvar eles. Minha amiga, eu não te conheço, mas se eu pudesse dar uma dica, não chama por esse rapaz que ele é mais perigoso que todo mundo. Porém, o marido fala que se ele tá escondendo as informações, tem alguma coisa estranha. De repente, nosso rapaz recebe uns coraçãozinhos com uma dancinha no celular. E do andar de cima, a garota aparece chamando pelo irmãozão. Obviamente oferecendo uma ajuda caso seja ajudada. Porém, nosso rapaz ignora completamente e segue na rua. Pra ele, aqueles itenzinhos no chão era muito mais importante.
A garota concordo. começa a xingar ele, falando que tem mais de 30 mil fãs, então não era pra ignorar ela. E se vai passar alguma coisa, moça? Eu já tenho mais do que isso. Eu tenho essa parada aqui. Já tenho mais de 100 mil, e não é por isso que eu fico machando, A não. louca da cabeça diz que vai fazer ele pagar o preço e pega um vaso. Minha filha, não faz isso, você não sabe em quem que você tá Pra atacando quê? esse negócio. Mas lá vai ela em busca de uma próxima vida. Obviamente que nosso garoto sente algo estranho. Dá um passo pro lado e o vaso cai no chão. Nisso ela se vira Tem a toda boa fofa e diz pontaria. que tá logo ali em cima e tá com medo dos zumbis, então ele precisava salvar ela. Rapaz, ela oferece dar as mãos pra ele, minha garota. Eu acho que ele não tá muito Oferta boa, pô. Dar a mão. Caralho, ofertona. interessado nisso. Ele então saca do inventário uma carne banhada em vírus zumbi e joga pra ela. Aquilo tem o efeito de atrair qualquer criatura em 100 metros de distância. Porém, Acabou. a garota não ficou nem feliz com isso e começa a xingar, perguntando se ele não entendeu que ela quer ser salva. Até que de repente ela escuta um barulho nas costas. Tinha um monte de zumbis sendo atraídos Já? pra tal carne. E com isso, mais uma vítima do nosso rapaz. A maluca também tava fazendo live no TikTok no meio do apocalipse. Não, Já- aí é loucura. Como é que a pessoa consegue usar o TikTok se no início do manhwa diz ninguém consegue usar redes sociais? Não faz o menor sentido. A gente vai precisar de um protagonista pra matar esse protagonista aqui. A zumbizada então toda começa a se jogar do prédio pra ir na direção dele. Os bichos caem no chão Por tudo quê? torto, ele continua seguindo tranquilamente. Ele então vai até o ginásio de Modu. Aquele era o lugar que ele tava procurando, e em 2 horas, quando a noite cair, era o momento perfeito pra entrar. Ele sabe que além disso, naquele lugar tem um baú selvagem de rank prata. E o sistema Baú mostra um selvagem? aviso dizendo que quando tem Seria aquele isso? sinal, quer dizer que tem algum sistema especial acontecendo. Os baús selvagens eram um tipo de tesouro que aparecia em qualquer lugar e qualquer pessoa podia abrir. Por Então por que não só chamar de baú? Pra que o baú selvagem? outro lado, um baú de chefe contém itens muito mais raros, porém ao mesmo tempo é bem mais difícil de se obter. Assim que ele entra no ginásio, esse não ele faz recebe a primeira sentido. missão, que era vencer 100 Mas o outro? sozinhos. O problema é que naquele lugar só tinha zumbi de nível 2 e matar 100 deles não era uma tarefa tão fácil. O plano inicial era sorrateiramente ir pegando cada um dos baús, porém agora que ele recebeu a missão vai ter que fazer isso. Porém, como ele é preguiçoso, ele pergunta pro sistema o que acontece se ele só ignorar esse objetivo. O sistema diz que se ele recusar a missão, recebe 100 moedas de ouro como conforto, mas obviamente que o prêmio por fazer seria bem melhor. Ele então vai até uma Ok, sala e melhor quebra o fazer. cadeado. Lá dentro encontra o zumbi do basquete e tava na hora de começar 100 kills. Como sempre, é um passo pra frente e uma fincada na cara. Rapaz, mas o bicho tancou a fincada, ele tem que dar um Minecraft na boca. Com isso, esse maldito pelo menos soltou a bola de basquete. Nosso garoto acha irônico que o cara deve ter virado zumbi enquanto tava jogando basquete e continuou com a bola na mão. E como sempre, a caixinha Mas já realmente já passou um dia e ela continua com a bola na mão. do 100% vem. Ele dá uma bicudinha no corpo e vai lá e pega uma super flashbang. Obviamente, né, Muito que é uma bom. flashbang, porém super. Não tem muito segredo. Porém, ele fica Entendi. animado, já que pra invadir a casa dos outros é um item perfeito. Além disso, encontrou a chave do centro do ginásio. Isso era bom, já que ele não teria que destruir a porta e conseguiria entrar em silêncio sem atrair todo mundo. Com isso, calmamente ele vai entrando. Observa lá dentro, onde tá cheio de zumbi. Nessa escuridão, Aí sim. os bichos tá tudo devagar e cego. Só que passar O todo Lindsay mundo. corre pra mesa de ping-pong e se Ah, com medo, pronto. Pensei que eu ia destruir todo mundo. Ah, esse é o nível 2, né? Precisa ter mais cuidado. esconde embaixo. Dali ele começa a contar e descobre que tem 17 zumbis só naquela sala. Era uma chance perigosa, porém isso também significava 17 caixas de item. Se ele conseguisse ser silencioso, nenhum outro zumbi entraria. Só faltavam 4 para ele upar pro nível 5 e nessa hora tudo ficaria mais fácil. Um tava passando do ladinho e ele decidiu que aquele seria o primeiro, já dando-lhe aquela chicotada na nuca. O primeiro Ok. cai no chão e com o barulho todos os outros são alertados. Na mesma hora, se virando pro Lindsay. Agora o exército veio desesperado pro garoto. Porém, o safado tava debaixo da mesa do ping-pong bem tranquilo. Eles vieram na direção se aproximando e ele deu-lhe uma chicotada na perna de 3. O menino sai da Ok. mesa do ping-pong mandando uma manobra do Paranauê, rapaz. Não sei pra que ele fez todo esse swag, mas caiu logo atrás. Deu-lhe uma corrida e finalizou mais um. Com isso, completa 4 zumbis finalizados e ele avança pro nível 5. Agora ele precisaria de 100 de experiência para upar de nível. Sabendo que ele tá num lugar apertado, ele vai precisar de mais agilidade. Ele põe o ponto e sobe na mesa. Com isso, todos os zumbis começam a ir na direção dele. Porém, como Ok. eles são burros, eles ficam travados na borda. Meu Deus, pensei que o nível 2 era mais inteligente. Enquanto isso, de trás da porta, alguém tava observando tudo.
Um cara de camisa vermelha e bandana tava falando que era um azarado. Rapaz, eu concordo com você e se eu pudesse te dar uma dica, foge desse lugar que o maior perigo verdade, pra é meio bizarro. Porém, o louco tá animado, pensando que um cara que mata tantos zumbis deve ter muito recurso. O plano dele era ficar esperando ali pro nosso garoto morrer pra ele pegar tudo, porém isso não tava Fechou até cogumelo. A quantidade de zumbi tava diminuindo e o lourinho percebeu que teria que ajudar nosso garoto a morrer. Ele faria o grande favor de trazer mais uns zumbis pra ajudar ele a partir pra próxima vida. Nessa hora, mais um entra na sala. O Lindsay tá achando que fez muito barulho. E agora tem alguém arrebentando naquela porta que o lourinho tava se escondendo. Vendo ela danificada, ele sabe que aquilo não vai durar muito tempo. Como é que tirou assim? Esses zumbis na frente e recuar logo desse lugar. Porém, tirou nesse até, mesmo segundo, 3 pulam na paredes. direção dele. O rei do parkour manda mais um passinho estiloso e sai rodopiando. Ok. O problema é que tem mais e mais zumbis chegando. Rapaz, ele fez um espetinho de churrasco ali com 3. Correu pra descansar embaixo da mesa e viu que ali por perto ele tinha pego uma poção de uso único. Ela recuperaria 20% da energia dele e mais 5% a cada minuto por 5 minutos. Pra ele que tava cansado, isso era perfeito. Assim que ele se levanta, ele manda a espada voando e finaliza mais um. Dessa vez, ele vê uma estranha caixa preta e já corre pra pegar. Dentro dela tinha um bracelete que permitia invocar uma habilidade de espinhos uma vez por dia. Ele sabe que equipamentos de habilidade são raros e já equipa na mesma hora. Nisso, aquela porta finalmente cai. E um monte de zumbi começa a se aproximar. Porém, pra ele que acabou de pegar esse item, era o momento perfeito. A zumbaiada tá vindo em direção a ele. Ele sobe em cima da mesa e espera ele se aproximar. Vamos ver a habilidade. Com isso, pula por cima de todos e ativa o bracelete. Do chão, um monte de espinho gigante surge no meio do nada. Oh, que grande mesmo. Ele fala que agora sim o jogo tinha... Pensei que ia ser espinho, no máximo com essa grossura aqui, mas porra... A grossura é o dobro da minha grossura? Começado. Vários espinhos continuam saindo do chão e finalizando os zumbis. Aquela habilidade é tão forte quanto... Sei lá. Mas é grosso demais. de um mago nível 20. Outro zumbi vem pelas costas, porém o espinho facilmente finaliza. Pelo visto, aquele negócio ia continuar matando e ele não precisava fazer nada. Ele recebe mais um monte de item e experiência e a habilidade virou Hashirama de cooldown. O sistema explica que demoraria 24 horas para ele conseguir usar ela de novo, porém também poderia usar energia mental para conseguir fortalecê-la. E como sempre, estava na melhor hora do dia, que era pegar todas as caixinhas. Baús. Ele encontrou uma bazuca do Fortnite que permitia jogar qualquer objeto a 30 metros de distância. Legal. Uma bota que aumentava a velocidade de movimento em 20% por 10 segundos. A quantidade de atributos era maior do que alguém que já tivesse liberado a classe. Isso quer dizer que nesse ritmo ele tá com pelo menos o dobro de status das pessoas. Mais uma zumbalhada vem se aproximando. Ele coloca aquela carne banhada em vírus zumbi dentro da bazuca. Dá-lhe um disparo e ela chama a atenção de todos os bichos. Mas não vai sujar a mão com isso, do Prota. Pro canto da sala e ele ativa a habilidade da bota, facilmente deixando os trouxa pra trás. Um tempo depois, ele tá na escada exausto. Oxe, usou a bota, mas depois tá sem a bota? Faltava só mais 1 hora pras 8 e ele sabia o quão perigoso esse lugar ficaria. Primeiro, esse louco da cabeça preguiçoso precisava achar um lugar pra descansar. Ele continua andando pelos corredores e utilizando aquela chave mestre que ele recebeu. Porém, antes de abrir, ele se pergunta o porquê ela tá fechada por dentro. Ele sabe que ali é a enfermaria do ginásio e considerando o horário que eles fecham, não deveria estar fechada. Será que tem enfermeiros? Ele pedindo pra que não encontre mais uma pessoa estúpida que queira acabar com ele. Aos poucos, ele entra na sala. E na mesma hora já tem uma espada no pescoço com a pessoa perguntando por que ele já tem achado esse lugar. Só que nosso garoto só agarra o braço e aperta o punho. Com isso, o Lourinho solta a faca e nosso rapaz diz que ele mexeu com a pessoa errada. Um passo pra trás e torce o braço dele. Eu achei que ele ia finalizar no mesmo segundo, mas já ataca ele um punho na boca. Ele então abre o inventório e pega uma cortina. Coloca pra tampar a janela e fala pra ligar as luzes. Agora do nada apareceu uma enfermeira falando que se eles ligassem a luz, vários zumbis seriam atraídos. Ele não dá a opção e uma outra no fundo da sala acaba ligando. Se eu tivesse que fazer uma aposta, só a mina que tá de meia calça vai sobreviver. O Lourinho acho que nem isso. Nosso garoto como uma pessoa que tava matando um monte de zumbi e ele tava querendo roubar os loots. E o Lindsay fala pra ele parar de ficar encarando de forma arrogante quando é tão fraco assim. Se aproxime, meu amigo Lourinho, eu acho que você vai pra próxima vida. Nosso garoto fala que não gosta de quem guarda ressentimento e dá um beijinho no pescoço. O pessoal da enfermaria fica todo assustado e a mina ali perdeu a minha calça do nada, rapaz do céu. Nosso garoto então tira uma faca que tava na manga do cara. Diz que aquele rapaz que tava se preparando pra matar ele, pra eles não se preocuparem que ele é uma boa pessoa. Todo mundo concorda, né? Falando que sim, ele é uma ótima pessoa, com certeza. Confia. Mas, na verdade, tá todos morrendo de medo. O Lindsay diz que ele é uma pessoa razoável e se não tentarem fazer nada contra ele, ele não vai matar ninguém.
Claro, razoávelzíssimo, Isso por amor de dá um Deus. passo pra frente. Isso é normal. Será que finalmente nosso garoto ganha uma companhia ou vai dar uma chicotada Nada, mais uma? duvido. Ela recupera meia calça, vai e vem e diz que todo mundo viu que aquele garoto mereceu Realmente. isso. Ela pergunta pro pessoal e eles falam que sim, com certeza ele mereceu. O Lindsay sorri, falando que é bom saber que todo mundo concorda com ele. Ele percebe que ele já tá muito mais cansado do que tava de manhã. Como é um bom preguiçoso, fala pro pessoal limpar o quarto que ele tá querendo descansar. Obviamente que ninguém vai contra o menino. Enrola o loirinho e até limpa o chão. Nosso garoto tá só observando a rainha da meia calça, falando que já viu ela em algum lugar. Ela ainda tá no nível 0 e o nome dela é Zhong Yeshue. Ao ver o nome, ele parece reconhecer. Na vida passada, quando ele tava acabado, ela já tinha recebido uma profissão lendária conhecida como Dr. Deus. Ele, todo desgramado, Brabíssima. falou que faria qualquer coisa se ela pudesse curar os ferimentos dele. Porém, ela O avisou que o lendário? ferimento na cara envolvia a alma e não poderia ser tratado. Toda vez que ele ficava desgramado, ele encontrava ela e pedia por tratamento. A fraqueza dela é que essa, por mais que seja uma profissão muito boa, fazia com que ela não fosse nada além de uma ferramenta para os outros. Ela se lembra que no futuro ela acabou virando uma pessoa bem diferente do que ela é nesse momento. Talvez tenha sido o destino que fez eles se encontrarem ali de novo. De repente, eles escutam um som do lado de fora da porta. Todo mundo armado fica olhando pra ela, esperando ver o que vai aparecer. Enquanto o Lindsay tá tranquilamente olhando pro relógio. De repente, ele saca 3 cartões e coloca o banquete na mesa. Rapaz, ele começa a comer. Obviamente que todo mundo nessa sala vem passando fome há um dia e tá babando. Complicado. Aí a Shu engole seco. Pergunta de onde ele pegou essa comida e se eles poderiam ter um pouquinho. Nosso garoto sorri, falando que pelo visto ela caiu na armadilha. Ele diz que Ai, trocar comida, por favor. um pouquinho daquilo, ela vai ter que ajudar ele. O pessoal ainda tá tudo hesitante. Porém, a rainha da meia calça fala que é só dizer o que quer. Enquanto já tá com medo dele pedir exatamente aquilo que você tá pensando. Ele mostra um papel e diz que quer todas as medicinas que estão descritas ali. Meio hesitante, ela pergunta se ele realmente quer só isso. Ele fala que sim, por acaso ela tava querendo oferecer algo a mais. Ela diz que obviamente não e tá indo agora coletar tudo isso. Os 2 caras eram mecânico e ele já dá uma lista de coisas que ele quer que eles produzam até amanhã às 6. Produzir? Que eles vão É complicado isso. Fala que o que eles vão receber de comida vai ser igual ao que eles produzirem. Obviamente, ele precisa ser cauteloso e coloca um molho vigia. O inventário do danado tava lotado de item. E ainda faltavam 22 de experiência para chegar no nível 6. Ele ainda tinha 24 horas para completar a missão e decide descansar um pouquinho. Com isso, a noite cai. No outro dia, ele tranquilamente acorda. O pessoal obviamente não dormiu nada e ficou a noite inteira produzindo o que ele pediu. Nosso rapaz parabeniza todo mundo, dizendo que eles trabalharam muito bem. A médica vai no ombro da enfermeira, que já parecia estar quase morta. Ele entrega o cartão pra cada um e fala que dessa forma eles não vão precisar lutar. A Yeshue fica toda feliz. Ela achou que quando eles terminassem isso, ele ia matar todo mundo, então ela já tinha um plano de escape. Pelo visto, ele não era tão cruel quanto ela tá imaginando. Sinto te dizer, garoto, mas ele na verdade é pior do que você tá imaginando. É aí que ela pergunta como é que usa esse cartão e ele percebe que na verdade ninguém sabe o que fazer nesse mundo ainda. Ele então decide ajudar ela mais um pouco como um favor por tudo que ela fez na vida passada. Ele mostra o sistema e como tem a opção de usar o cartão pra fazer tudo aparecer. Ela vê aquilo e fica toda animada. Com isso, o pessoal ativa o cartão deles e começam a comer um banquete. Vendo o quão perdido ela ainda tá, ele decide dar algumas dicas porque vai que ela tem alguma utilidade no futuro. Ele então fala pra que todos depois do... não vai ser uma professora não é nada, uma médica lendária. É melhor dar dica mesmo pra Pô, não sei falar. Criar uma conexão entre vocês. Dia fujam desse lugar. Isso porque, nesse horário, ele já vai ter matado todos os zumbis. Se vira e fala pra eles não se esquecerem do tempo. A Yeshue fala pra ele tomar cuidado que lá fora tava cheio de zumbi. Porém, ele diz que ela tem que se preocupar um pouco mais com si mesma. Ao sair do lado de fora, realmente tava cheio de zumbi. Rapaz, tem a multidão ali do lado. Porém, foi uma noite inteira de descanso. Ele já golpeia o primeiro e dropa uma vara de pescar. Ele não deixa o corpo encostar no chão pra atrair o mínimo de zumbi. E com isso, começa a passar são cegos, né? Não demorou muito para ele já estar indo em direção à porta. Ele abre a lista e pergunta como que o zumbi faz um negócio desse já estando morto. O coitado do zumbi tava... Não, como é possível? Primeiro um que tava fazendo a parada, depois agora tá no banheiro. Lá no banheiro tranquilamente. Porém, assim que o nosso garoto se aproximou, ele virou e foi correndo. Porém, com as assim mesmo. Ele cai no chão igual um idiota. O Lindsay finaliza mais um. Ele tem que ser cuidadoso porque lá no ginásio o pessoal tem um corpo mais treinado, então é comum que também sejam mais fortes. Ele então vai no banheiro feminino. Se aproxima com medo de que tem alguém vivo naquele lugar. Aí ele cai pra realidade, falando que é o apocalipse e esse negócio de banheiro feminino nem importa mais. Exato!
pensando bem, tu já estás com essa mentalidade faz muito tempo, porque já passaste muito tempo na tua vida passada. Por que estás com essa mentalidade agora, de novo? Ele então, aos poucos, vai entrando. Não encontra ninguém de cara e vai abrindo banheiro por banheiro. Até que um deles escuta o som de duas criaturas. Ao abrir, ele vê que o romance continua mesmo após a morte. Ô, louco. Era uma pena, mas ele ia ter que acabar com essa conexão. Elas vêm dar um golpe, porém ele facilmente se esquiva. Tinha uma garrafa no chão e mais uma vez elas tropeçam. Com isso, Meu ele Deus. finaliza mais duas. Esse cara não bate nem um pouco bem da cabeça e começa a tirar foto do casal. Ele estranhamente parecia conhecer esse casal. Parece que na vida Oxi. passada eles sempre caçaram juntos e tinham uma espécie de sinergia que fazia eles imbatíveis. Eu já mudou o futuro? Como? Porém, é uma pena que dessa vez eles morreram no terceiro dia sem conseguir fazer nada. Como sempre, estava na hora de olhar a caixinha. Era um cartão de fusão que permitia juntar dois itens para criar um novo e até mesmo talvez subir para rank Bom. prata. Ele então olha para Interessante. trás e vê uma estranha luz saindo de um dos banheiros. Ele se aproxima de lá E e tem? vê um baú voando em cima de um pentagrama. Aquele era o tal baú selvagem e ele precisaria ficar 30 segundos ali para conseguir abrir ele. Ele espera um tempinho e uma maçã verde aparece. Oxe, Ele uma maçã? começa a rezar para que Tudo aquilo isso seja pra uma algum maçã? tipo de item de força ou agilidade. Ele vê a descrição e o item aumenta o status de físico em 2 pontos de atributo, que é basicamente a vida. Ele preferia que fosse a Só isso, pô. Tem que ser pelo menos uma Akuma no Mi pra ser interessante. agilidade, mas pelo menos não é tão ruim assim. Ele lava a maçã e come na mesma hora. Emocionado que nessa vida ele vem comendo muita coisa melhor que no passado. Ele sai do banheiro pensando que esse lugar tá dando muita coisa boa pra ele. Do lado de fora encontra mais uma multidão. Rapaz, dessa vez realmente vê a galera toda. Ele vai até um canto pra evitar atrair todos os zumbis de uma vez. Assim Ok. que dois se aproximam, ele dá-lhe uma chicotada no pescoço. Vem mais dois e vão pro chão também. Rapaz, o menino tá fazendo chover os bichinhos. Todos os recursos que ele recebe, ele tá gastando em força. E dentro de uma caixa, ele encontra um bracelete do leão. Aquele dava a chance de 10% de intimidar a pessoa por um segundo, que fazia os movimentos Mais dela uma ficarem habilidade? travados. O sistema então mostra todos os slots de equipamentos e explica o que pode ir em cada um. Na mesma hora, ele equipa esse tal bracelete do leão. Aos poucos, ele volta a caminhar pelo ginásio, enquanto tranquilamente tá bebendo um suquinho. É aí que ele abre uma sala com vários zumbis ou doutores mortos, eu não sei. Porém, Já? ele chega à conclusão que pelos ferimentos e a forma que o desastre foi causado, só pode ter sido um chefe zumbi. Um tipo de criatura bem mais forte que aqueles do mesmo nível e que normalmente se alimenta dos humanos. Ok. A força Mas tu já matou um, né? dos humanos, ele até mesmo se alimenta dos próprios zumbis. Quanto mais forte uma criatura, mais fácil ela virar um zumbi. É por isso que de cada 1 trilhão de mosquitos, só um vira um zumbi. E normalmente os animais multados também caçam zumbis. É aí que ele nota algo. Pelo monte de corte no corpo, parecia ter sido um gato zumbi que fez aquilo. Esse sempre foi um do tipo que ele mais Complicado. odiou, já que tem todos os sentidos extremamente apurados. Se aquela criatura tá ali, verdade. provavelmente já sabe dele, então talvez ele tenha andado numa armadilha. Oxi. O gato tem 5 parada? Pensei que só tinha 2. Porque vamos contar aqui os tracinhos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. O gato tem 5 garras? Ele se concentra querendo notar alguma coisa se aproximando. É aí Por mão? que algo parece alertar ele. No segundo pata, que no ele caso. abre o olho, quase toma-lhe a agarrada do gatinho. 4! Como é que ele fez a quinta? Ele se esquiva por pouco e manda a espada bumerangue. Aquele não só era uma criatura mutante, como ainda era um chefe. Não só a criatura Porra. tinha muita agilidade, como conseguia criar algumas imagens falsas e reduzir o dano em 50%. Além de o talento de um ataque e uma visão apurada. A lista Primeira de atributos batalha desse boa pra maldito prata? é longa, e o Lindsay sabe que isso significa que ele também vai dar um prêmio bom. Por mais que fosse uma criatura difícil, ele ainda tinha 10 anos de experiência lutando contra coisas assim. O sistema dos hacks então detecta o gato zumbi e dá pra ele a missão de matar aquilo. A missão se Ô, chamava louco. o Gatinho Zumbi Ingrato, isso porque naquele ginásio eles resgatavam vários que tinham pela cidade. Mas depois que o apocalipse começou e um deles se transformou, ele saiu matando todo mundo. A missão Ok. é a mesma quantidade de experiência. Mas não é culpa dele, pô. Como assim ingrato? Isso aqui matar 100 zumbis de nível 1. Rapaz, na verdade tinha sido verdadeiro sistema e aí o sistema do hack reativou a missão melhorando a recompensa. Agora, ao louco, invés de bom ganhar 100 demais. de XP, ele ganharia 300 e além disso tinha 24 horas pra completar. Ele começa a achar estranho que esse sistema tá tão bonzinho. Ele se lembra que na vida passada o sistema era uma enganação só, falando que as coisas seriam fáceis, porém quando chegava lá era uma criatura invencível. No começo, 1% de chance de item não parecia ser tão injusto. Porém, quando começaram a juntar grupos de várias e várias pessoas, todos perceberam que as recompensas não eram o suficiente. Porém, ele, por outro lado, tá recebendo missões extremamente boas comparado ao normal. Obviamente que ele aceita isso. Ele tinha 24 horas para matar esse gatinho ingrato. O gato ficou E tava parado? tranquilamente lambendo a própria patinha. Ele sabe que esse animal é especialista no contra-ataque, então ele não pode ir pra cima.
Por isso ele se senta, puxa o celular e começa a ler um manhwazinho. Quando ele Ô, dá louco! risada, o gato perde a cabeça. Se levanta e pula na direção dele. Na mesma hora, o Lindsay também se levanta e pula pra trás, esquivando do ataque. Transforma o celular dele numa katana e o gato recua pra trás. Porém, já vem pra cima de novo. Porém, de novo ele consegue se esquivar e acha um espaço pra Contra-ataca? acertar nas costas. Porém, o gatinho sorri e diz que por mais que ele Oh, seja sabia? esperto, nunca imaginou que ele já sabia disso. Se esquiva mais uma vez, porém nosso garoto acha a chance de cortar as garrinhas dele. Na hora, o gato diz que não vai perdoar ele por ter o machucado assim. Porém, na sua voz só fala que agora sem as garras ele não tem como vencer. Porém, de repente, o gatinho ativa uma habilidade dos olhos. E nosso garoto sabe que aquilo vai levar ele pra dentro de uma ilusão. Ele se vê em outro mundo com um gato gigante cheio de membro na cara. Meu Porém, Deus. pra ele que viveu 10 Por que o Proto não usa os espinhos? anos no apocalipse, isso não era nada. O gatinho fica confuso que o garoto não se assusta. Nosso garoto dá um corte no olho e a ilusão é quebrada. Com isso, na hora o bichano quer fugir. Porém, óbvio que ele não vai Nada, o deixar Proto agora sair não vai assim. deixar. E taca-lhe a espada bumerangue. Aquela chicotada no pescoço e o chefe foi morto. Acabou? Na hora ele completa a missão, ganha um monte de experiência, sobe de nível e ainda ganha uma conquista. Todo mundo na cidade tá querendo saber quem que é esse cara que toda hora recebe anúncio. O autor acha que é incrível colocar uma garota falando que quer se casar com ele, sendo que ela nem sabe quem é esse maluco da Realmente não faz o menor sentido. cabeça. Um outro diz que prefere ficar no anonimato, enquanto um bebê novinho sabe que pelo nome deve ser alguém da Cidade do Dragão, e que ter um expert como esse no grupo aumentaria drasticamente a chance de sobrevivência deles. Toda essa comoção porque todo mundo ficou sabendo que ele matou aquele bichano. Ele sabe que quanto mais atenção ele chamar, mais ele vai ter que se esconder. De repente ele puxa uma cadeira e se senta. Oxi, o cara é baiano mesmo. Vai descansar um pouquinho depois da luta. Ele tá impressionado que conseguiu vencer isso sem se ferir muito, porém vai ter que ser mais cuidadoso. Pela conquista de matar o primeiro chefe, ele ganha 1000 pontos de prestígio e 1000 de ouro. Nesse momento ele já tinha 2000 total de prestígio, 5000 de ouro e 4 de atributo pra gastar. O título de Lamento dos Bronzes dava mais 2 em todos os atributos, além de reduzir a resistência de todas as outras criaturas em 5%. Porém, para equipar essa, ele teria que desistir do título de primeira kill. Pelo fato de dar mais atributos, ele acaba trocando e fica se perguntando o quão forte vai ser quando mudar de profissão. Meia hora então se passa. O garoto é tão preguiçoso que descansou antes de ir buscar o baú. Dentro dela, ele encontra uma Meu buzina Deus. do gatinho zumbi. Ao tocar, ele poderia que invocar um isso gato faz? zumbi para ajudar ele por 30 minutos a cada 48 horas. Ela matou um pet pra conseguir um pet? Rapaz, isso é diferente. A parte boa é que ele ia ter 60% da força do protagonista e tudo que ele matasse ia ser do nosso garoto. Bom, O muito único bom. problema é que o gatinho, porém, não ia ter o 100% de drop. Porém, pra ele que tá andando sozinho, ter uma companhia pra distrair os bichos ia ser perfeito. Mas é claro que ele sabe que as garras, olho, pele e tudo mais que tem nesse gato servem pra fazer bons itens. Por isso ele taca pra dentro do inventário. Um tempo depois, ele vai até o armazém porque se lembra que é aí que ficava o baú de prata. Porém, ao abrir, fica aterrorizado. Tava cheio de crânio e uns olhos no chão. Pelo visto, tinha sido o gato zumbi que tinha feito tudo aquilo. Meu Só no Deus. apocalipse pra ter uma criatura que ficava coletando o olho de todo mundo. Ele sabe que esse bichinho gosta de acumular Coisa coisas, então sai bizarra. olhando tudo pra ver se encontra mais um tesouro. Ele vê um altar de ferro preso a uma esteira Uma e se esteira? pergunta se aquilo era brinquedo de gatinho. Além dessa inovação incrível, não tinha mais nada nessa sala. A única coisa que faltava era ver o que estava debaixo desse pano branco. E pra surpresa era? de ninguém, tá o tal baú Ah. prateado que devia estar nesse quarto de qualquer forma. Ele ganha 20 de prestígio por encontrar, porém demoraria 60 segundos pra abrir. Eu não sei porque eles metem essa contagem se eles sempre conseguem abrir a tempo. Lá É. dentro ele encontra uma capa branca e um livro de habilidades. No livro ele recebe uma habilidade de corte duplo que causa uma explosão com 70% dos atributos dele. Seria bom se ele tivesse duas espadas. E se ele tivesse controle de duas espadas. Ele pode ter disso, esse controle da vida passada. Mas não foi mostrado, então vou dizer que não tem. A parte difícil é que você precisa acertar os 2 ataques, porém ele tá confiante nisso. Na mesma hora então, ele aprende a habilidade e das 5 que ele pode ter equipado, já tinha 2. Além de Que receber a limite? capa da asa branca que permitia ele planar uma vez a cada 20 minutos. Olha o Bom. inventário do danado já ficando todo equipadinho. O design dessa desgraça, Meu porém, Deus, coisa horrível, feia. parece uma galinha meia depenada. Ele disse que o plano Pô, mas a bota é pior. era só matar o Hellboy e deixar o resto da família em paz. Porém, por que fazer isso quando ele pode mandar todo mundo pro inferno? É, meu filho, o garoto não é do bem, não. Agora, a única coisa que faltava naquele lugar era completar a missão de matar 100 criaturas. Ele vai até uma sala e fecha a porta. Bate na madeira e todos os zumbis se viram. Ele ativa Ainda o não efeito da acabou, galinha, está aí? dizendo que tá louco pra testar isso. Dá-lhe um pulo na frente dos zumbis e, rapaz, o menino decolou.
Já vem por cima no mergulho Michael Mas é planar. Se tá no chão, como é que vai planar? Isso tá a voar, então? Phelps e dá-lhe aquele beijinho na testa. Entendi, não. Pegou o impulso e flutuou lá pro outro lado ainda. O menino tem Oxi. swag. Ai, amigo, esse flutuar. planar tá mais parecendo um voo, né, rapaz? Tá parado Exato. no alto. Ele então diz que tá na hora de testar a nova habilidade. Aponta pro bicho e manda um corte na direção dele. Mais 2 zumbis são finalizados. E Como é que eu vejo um corte duplo com uma lâmina? rapaz, realmente tá certo criou uma isso. explosão essa desgraça. Até ele ficar assustado com a bagunça que fez. O planar eterno dele acaba e ele tem que se fincar no chão pra não ser arremessado longe. Ele fica impressionado que esse zumbi pelo menos resistiu bem mais do que ele imaginava. E essa habilidade tem uma velocidade tão rápida quanto o bumerangue, porém destrói muito mais. Agora que ele já tinha terminado os experimentos, estava na hora de começar a levar isso a sério. A gente vê um monte de janelinha dele recebendo ouro. Ele continuou acabando com todo o ginásio e farmando o lugar inteiro. Em pouco tempo já tinha pilhas de corpos de zumbi. Porém, ele começou a perceber que a sorte estava acabando, já que o coitado só estava recebendo recurso. Ele é tão preguiçoso que ele vai deixar para pegar as caixas depois de tudo isso. Até para receber a recompensa do sistema, ele se senta na cadeira. Ele iria receber um novo equipamento e pede pelo Eu sei que eu gravo react sentado, mas porra, o cara também exagera. equipamento primeiro para deixar o bom pro final. O sistema começa a anunciar que um item de rank bronze estava sendo criado. E o que ele recebe é um anel da absorção de sangue que transformava 5% do dano que ele causava em vida de volta pra ele. Ele logo louco, nota bom. que agora contra criaturas de nível Roubo de baixo sangue. ia ser basicamente Geralmente é uma habilidade de vampiro, mas é interessante eu ter no anel. imortal. E rapaz, daqui a pouco esse garoto tá um e-boy de tanto anelzinho que ele já tá equipando. Engraçado que eu não tô vendo nenhum no dedo dele, só tá com essa galinha em volta. Ele então fala pro sistema que tava na hora de receber o hack e era bom vir coisa boa. Obviamente que vai ser o famoso anjo, eu só vou descobrir no próximo capítulo. Ele fica assustado ao ver o hack perfeito pra ele. Qual? Basicamente era uma coleta automática que pegava tudo que ele dropava dos bichos. Bom. Ele já sabe que de agora Ou em eu diante que é preguiçoso. só ir matando que tudo vai vir pra ele. Pro psicopata preguiçoso, isso era perfeito. Ele tava com receio de outras pessoas verem ele matando criatura e perceberem que ele sempre pega um monte de caixa. Também tem Aí isso. Ele pergunta pro sistema que negócio é esse do hack dele tá no nível 1. E o sistema explica que se ele receber esse mesmo talento no futuro, o level vai aumentar. Porém, ele tá mais animado pra Vai receber aumentar o range? diferente da próxima vez. Ele vê a pilha de zumbis finalizados e decide fazer um teste. Conforme ele caminha em meio aos corpos, todas as cartas vão indo direto pra Deve ele. ser isso. E o hack é tão bom que vai até organizar o inventário pra ele. Ó, louco, aí Agora sim. ficou perfeito pra quem tem TDAH, tudo Meu Deus, só os PNG. bonitinho um ao lado do outro. É aí que ele se toca que ele já tá nesse lugar há muito tempo. Ele precisava ir logo pra vila da família Lee e começar a vingança dele. A cena muda pra mansão dos Lee. O robô tá no sofá, só na alegria enquanto todo mundo se ferra no apocalipse. Porém, de repente, ele olha pro lado e vê o relógio. Se levanta Relógio velho? e dá-lhe um tapa Oxi! na cara da primeira. Tem horário pra isso? Não pode ser toda hora? Mentira, oi, Ele sabia calma, onde calma, aqueles tô dois zoando, malditos para. tinham ido parar que eles ainda não tinham chego. O mordomo Mas por que eu fiz? Por que fez com ela? explica que os dois seguranças que estavam sendo que ela tem enviados pra culpa? ele encontraram um monte de criatura na universidade Entendi, e não. iam se atrasar um pouco. O Lee Hao tá com raiva desses malditos zumbis atrapalhando todos os planos dele. Ainda mais considerando que ele matou um desses tal zumbis e não recebeu experiência alguma. O que ele fez foi pedir pros guarda-costas deixar alguns zumbis quase mortos só pra ele dar o golpe final, porém não sabe porque recebeu pouco XP. É aí que eles escutam um som ao lado. Alguém tinha chego na porta. Vaquinha Prota? pro Alzheimer do desenhista que do nada mudou o cabelo do moleque balouro que era azul há 30 capítulos. Ele pergunta pro tal do Hong na frente dele se ela Pera. Não, calma lá. Era esta aqui? dá o golpe final, porém não sabe porque recebeu pouco XP. É aí que eles escutam um som ao lado. Alguém tinha chego na porta. Vaquinha pro Alzheimer do desenhista que do nada mudou o cabelo do moleque Não é balouro que era possível. azul há 30 capítulos. Ele pergunta pro tal do Hong na frente dele se ela achou a maldita e aquele órfão. O Hong responde que achou a garota, porém o rapaz já tinha mesmo? sumido. O Ué? loiro fala pra mostrar logo ela que ele quer dar uma bronca pra ela ficar se escondendo. Porém o cara taca a mala no chão e fala que ela já morreu e tá ali. Agora a cara do trouxa mudou, né, fi? Ficou assustado. O Hong fala que eles encontraram o corpo dela no armazém na parte de trás da escola. Ao lado tava a roupa de um cara cheia de sangue. E o que ele notou também é que ela parecia ter sido torturada em todas as partes mais dolorosas antes de morrer. O Meu Hong Deus. ia explicar mais detalhes, porém o Lee Hao sai correndo pedindo por um balde. Nisso, o Hong diz que seja lá quem fez isso, provavelmente odiava muito essa garota. E diz que Prota? quem quer que tenha feito isso, talvez venha atrás do Lee Hao também. Ele fala que é impossível, isso deve ter acontecido por ela ser a mais linda do campus. E na hora se lembra que a pessoa que deveria mais odiar ela por tudo que fez era o Lindsay. Porém, era impossível que ele fosse tão forte assim, sendo órfão e não tendo o apoio de ninguém.
Eles ainda não O que tinham a órfã tem a ver com a força? revelado a grande surpresa, então não tem como ele saber que ela estava traindo ele. O Hong pergunta se esse garoto Linzi é o filho do Lin Jian. O Li Hao fala que sim, e o cara responde que seja forte ou não, ele tem uma pessoa extremamente habilidosa ajudando ele. Talvez seja o caso de que os 100 guarda-costas que eles trouxeram não seriam o suficiente. O Li Hao pergunta como isso é possível se o próprio Hong é um dos 10 mais fortes da cidade do dragão. Manda Porque ele o Proto é o mais e forte. voltar a treinar ou trazer mais guarda-costas. Era pra ele fazer de tudo pra que ele não morresse. O Hong fala pra ele não se preocupar, que ele iria arriscar a vida dele pra o proteger. E rapaz, burro. ele diz que tá disposto a morrer pelo garoto. Pelo visto, Por isso aí quê? não tem amor à vida não. Realmente. Enquanto isso, na floresta tem só zumbi caindo. Nosso garoto já havia avançado pro nível 8. Ele tá impressionado que tá conseguindo subir tão rápido assim sem nem mesmo em nenhuma dungeon. E agora ele já tava frente a frente amansando o Li Hao. Já? Ansioso pra acertar as contas com o maldito. Já na mansão tem tropa andando pra todo lado. Nosso garoto tá habilmente escondido em cima da árvore. Ele desce, vai no gramado e aperta uma alavanca secreta. Com isso, Alavanca? uma passagem que poucos sabem se Não, abre. botão não. Mesmo com tanto de guarda nesse lugar, eles não vão ter chance alguma com alguém que sabe de tudo. Já o mais próximo da casa, ele observa escondido. Logo reconhecendo que eles estavam com o grupo da Guilda dos Mercenários. Na vida passada, era o grupo no qual Li Hao mais confiava e ele mais odiava. É uma pena que ele já observa essa família há muito tempo. Até o momento, as tropas pareciam estar bem divididas e ele não tinha encontrado alguma falha. Porém, é aí que algo chama a atenção dele. Que? Ele reconhece aquele cara como o maldito Honzan. Na vida passada, esse cara se tornou um deus da guerra e sempre foi o líder dos mercenários. Ô, louco. Eventualmente, o Li Hao ordenou que esse cara o caçasse. Várias vezes ele se viu cercado. Esse cara foi com certeza um dos piores inimigos que ele enfrentou. Porém, ele conseguiu fugir tantas vezes do Hong que o cara até recebeu o título de vergonhoso. Provavelmente é destino que eles se encontraram assim de novo. Nessa hora, o Hong sente algo. Olha pra trás e nosso garoto se esconde por Já pouco. detectou o Prota? Isso era perigoso, porém ia ser perfeito se esse cara que é essencial pra essa família morresse tão cedo assim. Ele coloca a máscara que se esconde, e nessa mesma hora os caras passam ao lado. Eu sabia que isso aí ajudava a esconder a presença, porém o maldito tá ali em pé, como que Realmente. não vê? Porém, nosso garoto tá ansioso pra não perder essa oportunidade. Porém, o Hong tá atento, se perguntando por que ele tá com essa sensação de que alguém tá observando ele. Ele fala pros Só a caras sensação. aumentarem Tu passaste pra uma pessoa. Meu Deus, ele tirou 2 de 20 no dado, foi a isso? segurança desse lugar. Como é que ela Enquanto conseguiu pensa isso? que tem que matar essa pessoa que tá por perto. Um tempo passa e já era meia-noite. No sofá na sala, o Li Hao fala que é loucura esse negócio Vou de tentar- alguém por Voltou a ter a cor normal do cabelo? perto. Com certeza só tinha zumbi lá fora. Porém, o Hong fala que é melhor ser cauteloso porque ele tem certeza que eles estão sendo alvo de alguém. O Li Hao taca o relógio no chão falando que esse cara é um maldito por ficar enrolando tanto Por que pra tá me destruindo matar que ele tá coisas? perdendo sono. O empregado fala que se ele tá tão entediado, eles podem tentar achar alguma coisa pra ele fazer. Animado, Videogame? ele diz que realmente teve uma ideia. E pergunta pro Hong se ele não capturou um zumbi hoje. O Hong diz que sim, Vai fazer ele o quê? trouxe porque talvez seja bom pra analisar e pensar em novas armas pra lutar contra os zumbis. O Li Hao diz que tem muito zumbi lá fora e ele tá querendo brincar com esse. O Li Hao sabe que vai Pra ser que lutar perigoso, contra um porém zumbi? imagino que seja uma boa chance de acalmar um pouco o garoto. O Li Hao fala que ele não vai correr nenhum risco na brincadeira e além disso tem muita gente nessa vila. O Hong olha pro cara ao lado então e fala pra trazer o zumbi que eles capturaram. Um tempo quê? depois tá um bombado cercado por corrente com um monte de cara tentando resistir. Não compensa. Claramente aquela criatura não tava no nível normal. O Li Hao, porém, sem hesitar, fala pra trazer a gaiola grande. Dentro dela haviam 6 garotas. Elas estavam O que lá ela vai todas se fazer? encarando, que ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Assim que ele tocou o sino, todas elas tomaram um susto. As minas tá tudo maluco batendo na grade. Oxi. Claramente esse coitado também tem doença mental. Pelo visto, esse aí é o apocalipse do pessoal com 16 de QI. Com isso, ele entrega não a chave duvido. pra um dos caras. Manda ele abrir porque ele ia fazer uma brincadeira. Os caras então trazem o zumbi. Nosso garoto diz pra colocar na entrada, soltar as algemas e jogar dentro da cela. De repente, um cara se ajoelha atrás e pede pra ele não fazer isso porque era muita crueldade. Finalmente alguém são. Um outro de terno ao lado pede desculpas pelo cara que falou isso, falando que ele é novo naquele local. Nisso, o Li Hao se aproxima e pergunta se ele tá querendo mandar nele. O cara no chão só continua repetindo pra por favor deixá-las ficarem vivas. E o outro ao lado fala que jamais ficaria mandando no jovem mestre. Porém, o Li Hao sorri, falando que é bom ver que tem gente que ainda desafia a autoridade dele. Já que esse cara teve coragem de ir contra ele, tava na hora de testar se ele era tão forte assim. Ele, Meu então, ordena Deus, que alguns caras o psicopatia. suprime. Nessa hora, um deles vem pra dar um soco na cara. Porém, ele facilmente bloqueia o primeiro. Oh, é forte. O Li Hao tá só observando, achando aquilo interessante. Ajoelhado, o cara continua apertando o braço do cara que tá todo se doendo. E o velhão fica impressionado que ele é mais fraco que Que esse tem moleque. esse, irmão? Porém, obviamente, São que agora ele tá presas? querendo Que porra é essa?
acabar com a vida do cara por fazer ele passar vergonha. Nisso ele chama por mais dois e diz pra vir ajudar ele. Os mais novos perguntam se ele só vem gastando tempo com o garoto que perdeu as habilidades. Pancadaria pra cá e pra lá e finalmente o coitado tá imobilizado. Agora Tamanho ele vai 2 contra tomar 1. uma servida na cara que pega em cheio, rapaz. O menino virou o saco de pancada. Porém, o Lee-Ha fala pra não matar o garoto. Já que ele queria proteger tantas garotas, seria perfeito se ele visse todas elas morrendo. As pobrezinhas tá tudo lá parado sem fazer nada. E os caras começam a soltar o zumbi. Rapaz, vamos jogar o bichão pra dentro mesmo, que mundinho cruel. Você acha que ele não vai matar a filha? fazendo? Óbvio. O já tava no pescoço da primeira. O coitado, lá de fora, tá só chorando. Ele parece sem mais vontade de viver. E o Lee-Ha diz que se ele é tão forte, deveria ir lá e salvar as garotas. Os outros soldados falam que realmente era uma ideia incrível. Porém, até eles mesmos estão pensando que isso já era ridículo e nem no apocalipse deviam tratar a vida dos outros assim. Por que? Eu sei o que não falam, porque ser igual ao outro, mas porra, se todo mundo pensasse igual, todo mundo fizesse isso ao mesmo tempo, o cara não ia conseguir fazer nada. Batiam logo no cara e era isso. Eles então Desgraçado. o corpo do garoto, Merecia. enquanto a criatura tá matando tudo na jaula. Meu Assim Deus. que ele termina, eles tacam ele lá dentro. Na hora, o zumbizão se vira. Começa a correr na direção dele, que para e pede desculpas pra mãe, dizendo que hoje não vai conseguir cuidar dela e nem se proteger. Porém, cara do nada, legal. ele fica motivado, falando que não ia morrer porque ela tava esperando ele em casa. Ó, louco. Rapaz, Virou o menino prata? se levanta e acerta-lhe o Caramba! maxilar. Aí, tipo, também o poder do protagonismo. Chamando a abração Ô, e arrasta louco! o zumbi pela gaiola. Ele bate as costas dele na cela, porém não ia ser tão fácil assim, Luffy. Tomou aquele abracinho pelas costas. Enquanto isso, o Lee-Ha tava assistindo tudo, falando que esse era o Virou melhor loiro de novo, ué! Moleque, Não mas mesmo entendi, não. arrebentado, o cara se levantou Ô, e deu-lhe mais louco! uma na cara do zumbi. Depois de Mandando muita bem. pancadaria, ele caiu de joelho. O zumbi tava ao lado, porém o corpo dele não tinha mais força. Ele pede desculpas, falando que deveria ter escutado ela. Enquanto isso, o Hong observa, falando que era uma pena que ele havia morrido. Em um segundo, os guardas tá com dó. No outro, eles falam que o rapaz morreu rápido demais. Se ele morreu Entendi, rápido, não. fi, ele tá pra voltar. Na hora, ele Vixe! acorda como um zumbi. Enquanto isso, do lado de fora, o Lindsay diz que pelo visto a chance dele havia chego. Assim que ele viu alguém que fosse parecido com ele o finalizou. Vestiu a roupa e foi para a direção da porta. O pessoal perguntou por que o Adi estava ali. Ele só disse que viu alguém dormir, então foi lembrar ele de voltar ao trabalho. Nisso, dois caras estavam vindo por trás e um deles comentou que estava mais de um dia inteiro sem dormir só para ficar patrulhando. E o Complicado. garoto fala que realmente eles estão sendo tratados como bucha de canhão. Nisso, o cabeça redonda pergunta se ele não tá um pouquinho mais alto que o normal. Eita, rapaz, segundo seguinte, ele deixou todo mundo escutando asfalto. Calmamente, ele foi caminhando pela mansão. Ninguém ali tinha nível suficiente para conseguir Agora que eu entendi, estou escutando asfalto, meu Deus. ir contra ele. Porém, um deles conseguiu atirar um sinalizador pra cima. Acabou Só que agora. o nosso garoto mandou a faca e interceptou no meio do ar. Oxe, É uma pena tem essa pra esses habilidade, caras, tem, mas é ele isso. sabe exatamente como eles costumam agir. O sistema fala que a segurança havia sido derrotada e o caminho da vingança tinha se iniciado. A missão dada era o de A tem que se vingar. Ninguém poderia sair vivo depois de provocar o usuário. 269 pessoas. 269 pessoas que estavam dentro daquela vila. E isso desconsiderando as pessoas que ela já matou antes. Ele receberia mais um hack de nível normal e Opa, um aí equipamento sim. bronze. Nosso garoto, na mesma hora, aceita, falando que agora ele tem mais uma razão pra matar o Lee-Ha. A missão então aparece falando que havia ativado uma barreira da vingança. Basicamente, se qualquer pessoa saísse desse lugar, ele conseguiria ver onde ela tá por um mês inteiro. Ele fica animado porque assim ninguém vai escapar, não importa pra onde eles forem. Porém, no segundo que ele aceita a missão, várias kills começam a aparecer pra ele. Ele Já? precisava correr logo pra saber o que estava acontecendo dentro da mansão. O que aconteceu? Esses rapazes se esquecem que não tem mais ninguém na cena porque mataram todas as mulheres do lugar, pelo amor de Deus. Por quê? E nisso, uma voz pergunta por que eles não Porra, brincam com carai. ele. A voz continua ecoando e todo mundo se levanta. É que não tem motivo. Estamos num apocalipse zumbi que 80% das pessoas foram de base. E o que vai acabar com mais pessoas ainda? Eles não estão fazendo nada. Confuso. O do cabelinho vermelho já sabe que seja lá quem tá falando isso tem uma aura muito mais forte que a dele. Na hora, o Liel fica desesperado, falando que Parece cara de cabelo ruivo, não era cabelo preto? Por que os cabelos mudam tanto nesse pelo maruá? visto aquela pessoa veio matar ele. Meu Deus, molecada, agora o Lee-Ha voltou pro cabelo azul e o Hong do nada pintou o dele de vermelho. Eu falei! A gente claramente vai ter que fazer a vaquinha pro coitado comprar o Tá remédio de complicado. Alzheimer. O Hong Ruivo fica parado no meio da sala com os amigos e fala pra pessoa aparecer. Ele tá confuso, querendo saber quem é essa tal pessoa que tá matando todo mundo tão fácil. A voz diz que ele é um humano, mas que vai se tornar o ceifador pra todas as almas dessa sala. Os caras tá assustado e o Hong fala pra eles se acalmarem.
Com isso, eles se dividem, cada um olhando uma posição diferente. Até que a lendária Flashbang vem no meio da sala. Aí acabou pra eles. Explosão dali e ninguém consegue ver nada. Enquanto isso, nosso garoto vem com a mão no bolso. Pelo visto, achou que era passarela. Assim que ele entrou, já ativou o ataque com os espetos. Na verdade, que é isso? O Prota tá muito forte. Essa é a habilidade mais forte dele e ele quase não usa. Começou a ser furado. O corte do bumerangue levou mais uns 2. Essa também é boa. Que não tinha ideia de quem que tava na frente deles. Assim que ele olhou pro lado, tinha mais uma outra granada. Explosão aconteceu e nosso garoto seguiu tranquilamente. Quando a fumaça baixou, o Hong ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Pô, mas nem queimou. Porém, todos os aliados dele já não estavam nem mais lá pra descobrir. Um dos caras diz que é uma espécie de bruxa porque ele viu uma espada giratória matando todo mundo. Nisso, Hong manda falar quantas pessoas tem nesse lugar e o cara diz que pelo menos mais uns 66 irmãos e uns outros machucados. Enquanto Lee Hao tá com raiva, falando pro Hong se vingar logo e matar essa pessoa que arruinou os planos dele. Tá tentando, irmão, calma. Começar a caçar esse cara porque ele tem certeza que ele não vai conseguir matar quase 100 pessoas sozinho. Vai. Então se vira pro empregado e fala pra levar o mestre pro esconderijo. O empregado, porém, sabe que essa pessoa provavelmente tá observando tudo isso. Nosso garoto tá aos poucos matando pra conseguir se divertir com o desespero deles. E como ele imaginava, os caras estão querendo formar um grupo pra sair desse lugar. Ele abre o sistema e dá uma olhada, descobrindo que o Honzan já tava no nível 5. Ele escuta um monte de gente falando pro covarde aparecer e pensa que é idiotice eles repetirem isso. Ele então decide invocar o gatinho pra dar mais uma diversão pra eles. Isso, né? Nessa hora, o bichano aparece do lado dele. Ele puxa uma faca e joga na direção da sala, que corta um castiçal que quando cai no chão, taca a vidro em todo mundo. Porém, meu Deus! Mas a imagem parece que perfurou, atravessou. Sala. No máximo faria um corte. Quando cai no chão, taca a vidro em todo mundo. Meu Porém, Deus! antes que os caras pudessem entender o que tava acontecendo, o gatinho já tava no pescoço do primeiro. Nosso garoto aproveita a distração pra entrar na sala e começar a eliminar mais uns. Outro lugar tinha sido limpo e ele se retira mais uma vez. O Hong olha pra ele, porém logo percebe que não consegue ver nome e nem nível. Nisso grita perguntando quem ele é e o que tá querendo fazer ali. Nosso garoto, observando o Hong, fica triste. Aquele cara não lembra nem um pouco o antigo deus da guerra. Ele então avisa que ele tá ali pra ensinar pra eles o que significa a palavra desespero. Em um segundo ele passa por 3 e tá frente a frente com o Hong. O coitado não conseguiu reagir e se tremeu todo. Com isso ele cai de joelhos vendo que não tem chance. O gatinho vai pra cima e nosso garoto diz que tá indo atrás do Lee Hao. Até porque com a barreira da vingança não tem como esse cara se esconder. Nisso ele chuta o Hong e pergunta como ele vai ser chamado de líder dos mercenários agindo dessa forma. Porém, o mesmo responde que a organização inteira foi morta, então não é como se ele fosse líder de alguma coisa. É verdade. O Lindsay começa a sorrir ao ver que o cara percebeu que perdeu tudo que ele vinha trabalhando duro por todos os últimos anos. O Hong então fala pra ele dizer logo quem ele é, pra ao menos ele não morrer com esse arrependimento. Vai nada. O garoto diz que não imaginava que algo tão bom assim poderia acontecer. E aos poucos vai se aproximando dele. Com isso, dá-lhe aquela chicotada de lei no pescoço. O Hong na hora foi escutar o solo. E o nosso garoto pisa na cabeça, falando que se lembra no dia que ele fez a mesma coisa e chamou ele de formiga. Começa a pisotear ele de várias formas, falando que foi com ele que aprendeu que não se pode falar muito na frente do inimigo e tem que matar ele de vez. Como é que ele fez isso pro Prota e o Prota sobreviveu? Era muito melhor ver ele morrendo cheio de arrependimentos. Agora que o Hong estava morto, a família Lee tinha sido drasticamente enfraquecida. Porém, acho que nosso garoto ficou bêbado de vingança que tá esbarrando a cabeça em tudo. Com isso, ele vai embora da mansão, deixando uma pilha de amigo pra próxima vida. Em outro lugar, o Lee Hao, desesperado, fala que não é possível que esse cara vai seguir eles até ali. Vai. O Hong diz pra ele não se preocupar, que ele tinha certeza que o Hong ia lidar com essa pessoa. Até que, de repente, a porta amassa com o formato de um corpo. Na hora, o Lee Hao sabe que é a tal pessoa que ele acha que nosso protagonista enviou pra matar ele. O mordomo fala pra ele se acalmar, que ele enviou o resto pra base secreta, então ele não vai imaginar que eles dois estão ali. O Lee Hao tá com raiva, querendo saber como aquele maldito órfão achou um assassino tão forte assim. O mordomo pergunta se talvez não seja uma carta secreta que o pai dele, Lin Jian, tinha deixado. Porém, o Lee Hao fala que é impossível. Depois que eles mataram o pai dele, eles não deixaram nada pra esse garoto. Matou o próprio pai? Se não fosse pela insistência do chefe, eles nem mesmo deixariam um descendente. Nosso garoto arranca o cara da porta de metal e fala pra todo mundo ouvir que agora entendeu. Lá dentro, o Lee Hao pergunta por que tá escutando a voz do Lindsay. E nosso garoto diz que pelo visto ele é um alvo de todos desde que nasceu. Pelo visto tinha muita coisa que ele ainda não sabia. Lá de dentro, o Lee Hao grita dizendo que deveria ter matado esse maldito quando teve a chance. Porém, nosso garoto quer saber quem era o Lin Jian e por que queriam eliminar todas as pessoas da família Lin. O Lee Hao dá risada, falando que pelo visto um órfão realmente não sabe nada sobre o pai.
Nisso, Li Hao confessa que o pai dele estava prestes a subir de cargo quando o Lin Jian, pai do nosso garoto, denunciou ele. Não é possível que acabaram de matar uma pessoa porque ele ia subir de cargo na empresa. Não, eu não tô ouvindo isso. Não, não. Isso atrapalhou todos os planos e negócios da família Li e foi por isso que eles fizeram com que toda a família Lin fosse morta. Cargo? Nisso, Li Hao diz que é a vez do nosso garoto Meu responder Deus. e pergunta onde ele encontrou esse assassino profissional. Já tá o aviso. Tem cuidado com essas promoções que tu queres tanto. Se queres tanto uma promoção, pode dar bosta no futuro. Nosso garoto, porém, responde que é inútil ele saber disso, já que toda a família Li vai desaparecer. O Li Hao dá risada, falando pra ele continuar sonhando. Até que nosso garoto dá-lhe uma bicuda na maçaneta. Com isso, a porta abre com o gatinho do lado. Rapaz, o pobre mordomo vem pra dar-lhe um soco. Vai Nosso DF garoto já. até na preguiça se esquiva. O gatinho pula na direção. E olha, fala dele, rapaz. Ô, louco. Acertou uma muquetada no bichano. Os 30 minutos do gatinho tinha chega e ele começa a se desfazer. Ah, por Nosso isso. garoto vai no rosto e tira a máscara falando que o Lindsay chegou. O velho fica assustado, perguntando se ele era o assassino que vinha fazendo tudo isso. E na hora, o Li Hao percebe que fez besteira, né, rapaz? Fez. O mordomo fala que é impossível que uma criança como ele tenha matado alguém treinado como Hong. Nosso garoto avisa Mas pro acabou de mordomo acontecer, que as como artes não? marciais da família Li se tornaram irrelevantes agora no apocalipse. O Li Hao continua recuando, falando que é impossível que ele sozinho tenha ficado tão forte assim. Nosso garoto fala que agora ele vai descobrir se ele é o suficiente pra acabar com os dois. Nisso, se joga na direção do mordomo. Ele junta os dois braços e se defende Tancou? do soco. Rapaz, ele tá inteiro ainda, fala Ô, dele. louco. Nosso garoto fica impressionado, falando que nenhum Hong teria aguentado um soco desses. É mais forte? É aí que o velhinho decide mostrar a verdadeira forma. Eu Destrói tenho? toda a roupa, ficando mega bombado. Coisa feia, Nosso meu garoto saca a Deus. espada e dá um corte. O mordomo chama ele de desprezível por estar jogando sujo. Porém, ele só fala que no apocalipse vale tudo. Na hora, manda a espada girando e ativa o corte duplo. O mordomo consegue se esquivar. Porém, é a bumerangue e tá vindo pelas costas. Com isso, ele toma a primeira chicotada no braço. O velho fala que não consegue acreditar que ele que vem treinando há 50 anos vai perder tão fácil assim. Ô, 50 É aí que o combo anos? explosivo do nosso garoto ativa no braço dele. Na mesma hora, o Lindsay se aproxima e dá-lhe aquela carimbada no queixo, falando que precisa garantir a morte dele. É uma pena que ele era tão forte, porém não se adaptou ao apocalipse. Isso mostra que é preciso ser inteligente e sempre estar atento à situação e à mudança delas. Ok. É aí que ele vê que o Li Hao desmaiou no chão. Meu Ele Deus, que pensa ele é um patético. inútil e se aproxima com a espada. Dá-lhe só uma cutucadinha para ver se o garoto acorda. Vai Óbvio acordar. que no mesmo instante ele se levanta gritando. Nosso garoto pergunta se ele não vai parar de bancar o morto. Rapaz, dá-lhe Porra! uma sequência pouco Que cruel. isso? O Li Hao começa a gritar, pedindo por socorro e falando que o pai dele não ia deixar isso barato. Porém, nosso garoto fica só dando um girinho com a espada. O Li Hao Deve começa a doer. pedir para que ele finalize logo. O Lindsay diz para não se preocupar, que isso aí ele não ia se esquecer. Ele então puxa uma faca sem ponta que não consegue cortar direito. E Meu dá-lhe Deus, o pra primeiro quê? beijo nas coxas. Nosso garoto pede desculpas, falando que infelizmente esse apocalipse é cheio de arma ruim. Mas uma hora ele ia conseguir isso, ele prometia. E toma-lhe mais uma chicotada. Nosso garoto fala que é uma pena que ele nunca vai sentir 1% do que ele sofreu por 10 anos. Confuso, o Li Hao pergunta o que ele quer dizer com 10 anos. Até porque ele só começou a atrapalhar a vida do nosso garoto 3 anos atrás e pensar em acabar com ele. Nosso garoto diz pra ele parar de historinha porque tá na hora da diversão. Dá-lhe uma chicotada aqui, depois dá-lhe uma chicotada lá. Pra cada um, ele dava uma razão ou um sentimento que ele havia sentido nesses 10 anos. Meu Deus. Uma no peito pelo fato dele ter matado a família que ele nem mesmo conheceu. Quantos sentimentos esse tem? Então fala que Esse tá cara tem. cansado de dar motivo e a partir de agora é só porque faz ele feliz. Vai no inventário e puxa um item bem peculiar que não sei pra que ele vai isso? usar isso. Não é O pra Li Hao cirurgia pergunta isso? O que ele tava pensando em fazer. Nosso garoto diz que foi o próprio Li Hao que inventou esse método. O mesmo assustado diz que já pensou em algo assim, porém nunca falou pra ninguém. E o Lindsay continua fazendo ele se sentir bem por um longo tempo. Algumas Que ele tá horas se passaram fazendo? e o Li Hao tava todo torto. Nosso garoto diz que ele não pode morrer fácil assim, não é 1% do que ele fazia contra os outros. Porém, olhando para aquela situação, ele nem mais tinha interesse de acabar com alguém tão fraco assim. Porém, ele começa a dar umas espetadinhas perguntando se ele tava fingindo. Até que o corpo dele cai e o Li Hao diz que pelo visto agora ele chegou Acabou? no limite. Sai andando e ativa o corte da explosão dupla. O menino teve até que sair do quarto de guarda-chuva. Do lado de fora, a lua cheia tava no alto. E nosso garoto fala que a vida da família Li não era nada ruim. Nisso, o sistema avisa que ele ativou o talento do coração vingativo.
Dizer que foi fácil, eu diria que foi o mais difícil até agora, seu maldito. É, O sistema realmente explica concordo. que habilidades são aprendidas com livros, porém os talentos só podem ser ativados quando a pessoa passa por certas experiências. Eu acho que talvez o gato tenha sido mais difícil, não sei. O coração vingativo faz com que ele fique mais forte quanto mais odeia a pessoa que tá contra ele. Nosso garoto fica impressionado que isso chega a aumentar em 20%. Bom, mas eu fico com pensar, pra que isso serve agora? Se as duas pessoas que eu mais odiava já foram. Sem contar que é um talento de nível 1, então talvez é pra aumentar mais ainda. Por eliminar toda a família Lee, ele vai receber um novo hack e um equipamento de nível bronze. Ele Ok. abre o baú curioso pra saber o que vem. E todo fofinho Não recebe é uma possível. barrinha das garotas mágicas. O problema é que era um item exclusivo pra classe mágica, então você já sabe que logo logo vem alguma mulher aí pro nosso garoto ajudar. Ele diz Por quê? Não pode usar, homem não pode usar isso? Já ia querer usar. que não tem nenhuma utilidade pra isso. Então, por enquanto, só guarda no inventório e depois vai tentar vender. Vendo a lista dele, esse hack de pegar tudo automático realmente se prova muito útil. A verdade é que espírito no aí. apocalipse, quando você mata alguém, o inventário da pessoa desaparece e você só consegue roubar o que tá equipado. Por isso que no futuro era melhor fazer a pessoa de escravo do que matar ela, já que assim conseguiria bem mais itens com o passar do tempo. Um Ok. dos itens que ele roubou em toda essa bagunça foi um colar da purificação. Ele dava mais um no atributo mente e poderia remover um status negativo a cada 12 horas. Se bem que atualmente a maioria das pessoas no máximo vai ter 2, 3 itens. Tu consegues 100. Aqui, ela matou 200 e tantas pessoas, então conseguiu 200 e tantos itens. É mais muita fraco que coisa. na meditação, porém vai ser mais crucial em um combate, então ele decide equipar. Agora chegou a hora do que realmente importava. E ele fala pro sistema revelar qual era o novo hack que ele ia receber. Rapaz, vem até barrinha de carregamento. Ô, louco. A habilidade que ele recebe é a escravização absoluta. Hã? Permitia ele transformar um zumbi em um escravo que fazia de tudo pra proteger a vida dele. Nos 10 Por que não. A habilidade não é controle zumbi? Pra que ter o nome de escravidão? anos na vida passada, o Lindsay nem se lembra de ter visto alguém com poder assim. E belisca a própria cara, falando que realmente tá num sonho. Além do que, parece ter uma ideia ao saber que o zumbi pode ser completamente leal. Isso quer dizer que ele não ia ter que precisar ficar fazendo tanto trabalho sujo. Ele tava ansioso pra ter uma vida solitária, mas já que dá pra ter alguém por perto que vai obedecer tudo e morrer por ele, aí não tem por que negar. Sem contar que não dá nem pra imaginar o quão forte ficaria esse talento se subisse mais de nível. O sistema explica que quanto mais subir, mais zumbis ele pode ter. Nosso Interessante. garoto já se imagina com um exército invadindo a cidade. Porém, ele sabe que isso não é realista por enquanto. A melhor ideia é achar um dos zumbis que no futuro se tornariam um rei zumbi, porque esse sim tinha um potencial. O problema é que não dava pra saber se eles teriam a mesma oportunidade virando escravo dele. Mas por enquanto tava na hora de dar uma olhada no cofre da família Lee, porque ele sabia que ali era famoso por seus tesouros. O problema é que ao entrar, tá cheio de coisa milionária que não tem valor nenhum nesse mundo. É, E, estranhamente, isso. os quadros ele decide gastar porque sabe que vai ter uma certa utilidade. Depois Uau. de pegar o que ele acha útil e destruir o resto, ele vai embora cantando. Tava Spy pra fazer uma troca com alguém que ele conhece no futuro que atualmente é passado. noite, os zumbis ficariam mais perigosos, então não tinha por que não passar um tempo ali na vila luxuosa. Porém, o que ele não sabe é que na sala que ele tava entrando tinha um zumbi parado no meio dela. É chefe? O que era estranho, já que Ah, vai ser esse que vai controlar o prota. ele matou todas as pessoas dessa vila. Porém, aí que ele acha aquele zumbi pobrezinho que morreu no sofrimento total, rapaz. Ele tava com os atributos aumentados porque era noite. Mas ele tinha um talento de rank épico que aumentaria o poder dele conforme o nível subisse. Nosso Interessante. garoto vendo os status já sabe que é um bom alvo pra usar o novo talento da escravidão. Verdade. O que é estranho é que o bicho tá ali parado sem fazer nada. O Lindsay tá até estranhando, avisando o cara que ele é um zumbi e pergunta se ele não vai o morder. Porém, ao ver que ele tem 3 de mente, imagina que ele era muito bom como humano ou coisa do tipo. Ele pergunta pro É, foi por isso que ele foi do base, porque ele foi humano demais. sistema se realmente vai conseguir transformar aquele em escravo porque ele tem status pra caramba. O sistema diz que sim, já que ele ainda tem menos status que nosso garoto. Nosso rapaz fica pensativo, esse nível de mente estava muito baixo. Porém, sem opção e querendo ficar forte logo, ele fala pro sistema que quer escravizar aquele monstro. A tela aparece, ele clica no sim. Nisso, uma energia vermelha começa a cercar a criatura. Porém, ele percebe que o zumbi parecia de certa forma estar resistindo. Ele toma um susto e de repente vê que o zumbi tava coçando a cabeça bem calminho. Nisso, a janela aparece e fala pra ele dar um nome pro garoto. Rapaz, que menino cruel, por ele ser alto e forte, ele dá o nome dele de Grande Idiota. O sistema Coitado. parabeniza por ter usado a escravidão no Grande Idiota. Nisso aparece a janela de atributo do Grande Idiota e rapaz, ele tem tudo que uma pessoa tem. Porém, o sistema avisa que ele não consegue ganhar prestígio nem usar inventário.
Nosso Normal. garoto então fala pro grande idiota provar a força, até porque ele imagina que aquela gaiola não consegue prender ele. Na hora ele taca as mãos na barra de ferro e começa a abrir uma passagem. Dobrou ferro? E um segundo tá do lado de Ok, fora. tá forte. E rapaz já corre na direção do Lindsay. Porém, do nada para e pelo visto tava só fazendo uma brincadeira desse Vou beber um nosso pouquinho garoto de cara água. trouxa. Na mesma hora, ele já começa a equipar alguns itens que estavam sobrando. O que é estranho é que agora a mensagem do sistema diz que esse zumbi não tem atributos da noite. Nosso garoto diz que é de se esperar, até porque essa criatura já era forte demais. Nosso garoto então fala que tá indo dormir e manda o grande idiota ficar de olho na porta. Mais uma noite tranquila do preguiçoso se passa e ele acorda no quarto. Ao abrir, o grande idiota tá parado ali só observando. Nosso garoto parabeniza falando que ele fez muito bem. Porém, pergunta se ele não tava comendo o corpo dos caras ali embaixo. A criatura diz que não, e nosso rapaz percebe que ele é bem diferente. Com isso, ele vai até um outro quarto e saca o banquete de sempre. Começa a se alimentar, porém alguma coisa cai nas costas. Quando ele olha, é o grande idiota babando querendo comer. Um zumbi, por que vai comer comida normal? O garoto tem comida infinita e fala pra ele comer um pouco também então. Na vida passada ele não se lembra de zumbi que gostava de comer comida humana. Mas não tinha opção, então ele invoca mais um banquete e fala pra ele se sentar. Será que o sistema guarda a temperatura também ou não? Ele tava começando a ficar preocupado de onde ia guardar tanto cartão de comida, mas pelo visto achou a solução. O plano original era se vingar no nível 5 ou 6, porém agora ele já tá no 8 e ainda não pode entrar nas dungeons. Talvez com o mapa, os equipamentos e a ajuda do grande idiota, ele consiga fazer a mudança de profissão e virar uma sombra da ilusão. Se esse era o caso, tava na hora de ir pro museu de Modum e achar o pergaminho de mudança. Ele se lembra que lá tem os pergaminhos ancestrais que são essenciais para mudar de profissão. Quando você entra no espaço da mudança de classe, você tem que completar 3 desafios designados no tempo ou você vai morrer. Ele se lembra que na vida passada, quando ele tava indo buscar esse item, foi bem no dia que ele recebeu uns vídeos da Yelding sendo amassada pelo Mihai. Coitado! Ele conversou com os amigos que montaram um plano para se vingar desse cara, porém nosso garoto não sabia que eles haviam sido comprados. Ele foi enganado e tacado num espaço de mudança de profissão. O plano deles era ou matar e fazer com que ele morresse sem que ninguém soubesse. Mas ela ficou mais forte. O que eles não imaginavam é que ele acabou vencendo aquele espaço e adquirindo uma profissão e ficando com uma cicatriz por 10 anos no rosto. Aquilo Cicatriz sai no rosto? Não sabia dessa não. foi no 8º dia do apocalipse. Eles ainda estão num quarto, então não deve ter ninguém no museu de Modu. E agora, sem o Lihao nesse mundo, ele sabe que as coisas vão com muito mais calma dessa vez. Nosso garoto tá impressionado com o quão natural parecia o zumbizão dele. E parece ter uma ideia danada. Do lado de fora já tá ele todo equipado no estilo. Ó, louco! Ele deixou o grande idiota bem humano pra não chamar muita atenção. A cena muda pro museu de Modu. Um monte de criatura tá indo na direção deles. Nosso garoto, vendo que tem vários zumbis mortos, já sabe que deve ter alguém nesse lugar, então ele vai ter que ser cauteloso. Óbvio que com 100% de drop rate, ele tem que ser a pessoa que ainda mata. Rapaz, o lugar é abençoado, porque ele matou 3 criaturas e já pegou um pergaminho. Aquilo Muito bom. Invocar uma bola de fogo que ele poderia detonar para causar um pouco de dano. Será que eu consigo colocar habilidades no monstro e ele vai ser e o monstro vai ser garota mágica? Seria interessante e inovador. Ele não acha nada ruim. E ao olhar para trás, tinha uns zumbis interagindo com o grande idiota. Ele se esconde mudando de ideia. Já que o grande idiota não virá alvo de ninguém, ele poderia deixar ele andando por aí, abrindo os baús até encontrar essa tal pessoa estranha. Dessa forma, ele evitava qualquer problema e não precisava se expor. O único problema desse lugar, por enquanto, é que tem uma quantidade absurda de zumbis e talvez nem os dois sejam suficientes para que ele resolva tudo. Enquanto isso, em uma outra parte da cidade, alguns caras estão na sacada dizendo que eles precisavam ir para o museu para conseguir os pergaminhos. O problema é que eles não tinham pessoas suficientes para cercar todo aquele lugar. Nosso garoto tá só observando e fez até uma leitura labial nos caras. Já sabendo que se ele pudesse se juntar a esse plano, salvaria ele de bastante problema. A cena muda pra dentro de um shopping. Um cara faz um discurso pra todo mundo falando que havia sido decidido. O nome dele é Galdong e ele fala que estão esperando ter 200 pessoas armadas para começarem a missão. Porém, alguns dão um passo à frente e diz que não podem esperar tanto assim, até porque eles já têm força o suficiente. Todo mundo tava começando a ficar com fome e eles precisavam caçar zumbi para conseguir novos itens. Até que um dos revoltados toma-lhe um tapa na cara. E a ruiva fala pra ele calar a boca e parar de querer gerar uma revolta. Porém, o que tomou o tapa fala pra Ninding parar de ficar agindo de forma arrogante só porque tem um item de nível bronze. E estranhamente fala pra ela que é melhor seguir item de nível bronze. O Prota tem mais de um item desse nível. Submeter. Porém, ela só pergunta se ele realmente acha que é merecedor dela. O cara chama ela de estúpida e fala que uma hora ou outra ele vai acabar com ela e fazer o que quiser. Porém, ela fala pra ele encontrar um espelho e dar uma olhada primeiro pra saber se isso era possível. Os amigos ficam só rindo da cara do trouxa que fala pra não culpar ele no futuro. Enquanto eles discutem, o Galdong desce e fala pra eles pararem de argumentar e escutarem ele.
É aí que alguém bate na porta. Quem aparece? Ó, Nosso garoto e o Prota. grande idiota. Pelo visto, ele Coitado. reconheceu alguém ao abrir a porta. Foi esse cara chamado Galdong e ele se lembra que viu ele também na época que estava ativando os pergaminhos. Nisso, uma garota pergunta quem ele é e por que foi até ali. Nosso garoto só vem se aproximando calmamente. Nisso, Vai dar Galdong comida? pergunta o nome do nosso garoto e o porquê ele veio no clube dos ceifadores. Até porque, olhando pro nosso rapaz, ele não consegue ver informação nenhuma. E o mais estranho é que o outro ao lado se chamava o grande idiota de nível 4. O Lindsay só disse que viu que tinha muita gente ali e queria saber se podia se juntar a eles. O Galdong sorri falando que é claro que sim e se apresenta falando que ele é o presidente do lugar. Nosso garoto dá as mãos e mente falando que o nome dele é Lin Lu. Apresenta o grande idiota falando que infelizmente ele é um mudinho que sempre trabalhou como guarda-costas. Com isso, nosso garoto fica pensando que esse Galdong tá parecendo muito burrinho e fácil de enganar. Se vira pro grande idiota e avisa que agora eles são parte desse grupo. Ele não esperava que ia ser tão fácil se infiltrar em tudo isso. Nisso, numa sala, o Galdong diz que eles são novos, então ele queria saber o que eles gostam de fazer. O Lindsay diz que gosta de matar zumbi e ficar mais forte e é por isso que quis fazer parte de um grupo maior. Ok. Animado, o Galdong diz que se esse é o caso, ele tem vários livros de habilidade que pode entregar pra ele. Sério? Nosso garoto fica meio confuso que esse cara tava bonzinho demais. Dentro da habilidade de graça, porra. Ele Que diz que não é necessário, porém o Galdong insiste falando que eles são amigos agora. Coloca um livro na mesa e nosso rapaz fica impressionado quê? que ele realmente tinha coisa boa. Era um livro da habilidade de Berserker. Era uma habilidade que Bom pra colocar no uso no idiota. Coitado do idiota. Ele fez tudo certo. Ele tentou proteger as minas no máximo. E o que é que a vida lhe recompensa? Vira zumbi. Sofre vendo as pessoas que ele queria proteger morrendo. E depois, pô, esse aí sofreu mais com o se Guts. deixava maluco, porém aumentava seus status em 50% por 2 minutos. Ele sabe que E agora, por toda a eternidade, vai ser chamado de grande idiota. Porra. ficar desligado assim por 2 minutos não é diferente de ser um zumbi nesse mundo. Além do que, uma pessoa normalmente é mais forte quando consegue pensar. O Galdong responde que sabe que o efeito colateral da habilidade é bem ruim. Porém, em uma situação desesperadora, talvez isso conseguisse te salvar. Porém, consigo mesmo, ele tá pensando que jamais usaria um negócio tão arriscado como esse, mas é diferente entregar pros outros. Nosso garoto fecha e diz que consegue sentir a sinceridade dele ao entregar esse item e realmente agradece. Pergunta se ele tem mais algo a dizer, porque ele e o grande idiota estão a fim de voltar a matar a criatura. Porém, o Galdong parece ter reconhecido alguma coisa no sorriso do nosso rapaz. Que E sorriso? pede pra ele esperar É máscara? pouquinho. Nosso garoto pergunta o que foi e o Galdong diz que tem mais um presente. Ô, Ele louco! tinha um cartão com uma refeição do KFC e pergunta por que eles não podem comer junto. Por mais que ele já tinha entregado uma habilidade, ele era meio ruim, então ele não tava querendo que o nosso garoto odiasse ele. Odiasse, tu deste uma habilidade. Coisa rara nesse O mundo. Lindsay diz que tá tudo bem, ele e o grande idiota ainda tem que matar bastante zumbi pra subir de nível. O cara acha que nosso rapaz odiou, porém ele na verdade gostou pra caramba desse livro e tá até com receio de pegar mais coisa. Porém o humano pega a mão dele, coloca o cartão e diz que ele pode até levar Simpático embora pra quando demais. tiver Pera, tá corado? Será que ele quer? fome. Sem poder revelar que ele já tem comida suficiente, ele só agradece. Com isso ele vai embora e o Galdong diz que qualquer coisa é só vir falar com eles. Ele vê nosso garoto se retirando corado. e pensa que ele não é uma pessoa tão ruim, já que gostou daquele livro de habilidade horrível. É que você não sabe o quão cruel é esse nosso frango depenado. De repente, um cara com cigarro para na frente dele e avisa que vai dar a dica dele não ficar se aproximando muito do Galdong. Se ele continuasse assim, mesmo que fosse forte, antes do cara terminar, o grande idiota arranca a mão do cara do ombro dele. E nosso rapaz só pergunta pro grande idiota por que ele tava enrolando tanto. O cara dá risada, perguntando se ele Vai realmente tacar acha que é mesmo? forte Assim? só porque é grande. Porém, o zumbizão só dá-lhe uma pisada no chão e a primeira chicotada não Tá trouxa. bom, já? Com isso, um já foi pro além. E nosso garoto só pergunta se alguém tem mais algo a dizer. Obviamente que os caras largam as armas e fala que não tem não. Na hora que os caras vê o chefe caindo, eles dizem que pelo visto ferrou, chegou mais uma pessoa pra ajudar o Galdong. Ainda mais considerando que ele matou logo um dos competidores e deu esse aviso. Na mesma hora, obviamente que o Galdong ficou sabendo. Ele acha assustador que o nosso garoto já matou uma pessoa assim que saiu da sala. O de cabelo vermelho diz que acha que é ele sim porque tinha um cara ao lado dele chamado Grande Idiota. O Galdong sorri, falando que o garoto fez um grande favor pra ele. Vendo que ele matou esse Jatá, ele sabe que o rapaz tá querendo ajudar ele e pelo visto vai ser uma boa adição ao grupo. Fala pra enterrarem o Jatá e dividir os equipamentos com todo mundo do grupo. E sai cantalorando, falando que Tô feliz o dia mesmo. tá perfeito. Eu achei que nosso garoto ia caçar zumbi por ele estar numa salinha além do livro. Nosso garoto então pergunta se o grande idiota pode acabar atacando ele com isso. O sistema diz que não, porque a lealdade do grande idiota vai além da consciência. Nosso garoto percebe que isso então vai ser uma ótima adição. Ele consegue controlar as ações desse cara, então mesmo que ele fique maluco, ele ainda consegue direcionar de certa forma. Ô,
Ele louco. entrega pro zumbizão e fala pra ele aprender Muito direito. bom. Que responde com o arrotão na cara dele. Nosso garoto tá só do lado e vê Pô, mas deve ser... Se o arroto já cheira mal. Imagina o arroto de uma pessoa que tem um estômago apodrecido. que finalmente ele É aprendeu. maluco. Esse novo aliado do grupo trouxe muito mais benefícios do que ele esperava. Ele então se levanta falando que tava na hora deles irem pra ter um porque tinha porco. muita coisa pra coletar no Museu de Modu. A cena já muda pra ele se aproximando e entrando na sala. No fundo dela tinha uma porta escrito loja Nem um de jogo. zumbizinho? Ele se aproxima, toca na maçaneta e o sistema dá as boas-vindas desejando uma boa experiência. Com isso, ele entra na sala e um monte de janelinha aparece na frente dele. Comprei Lá chás. tinham janelas de armas, acessórios, máscaras e tudo mais. Ele tá com 6.000 moedas e sabe que normalmente com Pera, por que máscara não tá nos acessórios? Se uma máscara é considerada acessório, né? 2.000 dá pra comprar um bom equipamento de rank bronze. No momento que ele tá precisando é de uma calça, uma luva e um peitoral. Porém, quando ele tava fazendo as compras bem tranquilamente, uma mão saiu de uma janela e foi na direção dele. Rapaz, ele se esquiva e percebe que foi por pouco que não tomou-lhe uma. Ele não se lembra de Vixe. ter algo assim, então pelo visto tinha um zumbi preso no sistema. De Ô, repente, louco. a maldita começa a sair de dentro. Ele Isso é o famoso vírus cibernético? Agora entendi. acha esquisito, já que esteve inúmeras vezes nessa loja na vida passada e isso nunca aconteceu. Ela se aproxima e ele dá-lhe a chicotada na cara. Ele então fala pro sistema coletar, ansioso pra ver o que viria de uma zumbi bugada como essa. Ao abrir a caixa, o que ele encontra é um papel higiênico. Pelo visto, Caramba, ele gastou 6.000 absurdo. de ouro dele, não sei com o que, porque sumiu o dinheiro e ele tá ali acabado de isolar. Pera, ele gastou dinheiro pra conseguir uma folha de papel? Não, tá de sacanagem. Segundo seguinte, ele aparece no armazém lotado de recursos. Ele pega uma das coisas e diz que vai olhar o que o grande idiota tá fazendo. Do lado de fora, ele tava cuidando de todos que se aproximavam. Com isso, ele vai caminhando e coletando vários itens. Além de obter um anel de espada, e o sistema o parabeniza por isso, falando que o novo item que ele recebeu poderia ser fundido com a espada que ele usa. Um deles era um espantalho que permitia chamar a atenção de várias criaturas por perto. Ok. Uma luva de boxe que dava 5% Chamaram isso de luva de boxe é sacanagem, porra. de chance dos ataques dele causarem um dano adicional. E uma espada longa que aumentava mais 3 de força. Ele equipa a luva e o sistema pergunta se ele quer fundir as duas espadas. Ele sabe Dá que pra com a função de fundir? fusão você tem que ser muito azarado pra sair perdendo no final das contas. O problema é que o hack que ele possui só afeta o drop dos itens e nada mais. Porém, ele decide juntar até porque as criaturas estão ficando mais fortes e ele precisa de novas armas. Ele confirma então, os dois itens começam a ser fundidos e o sistema pede para esperar 30 minutos. Enquanto o tempo passa, ele tem um banquete de sempre. Aí Pra sim. surpresa de ninguém, ele obtém uma arma ainda melhor. Era uma espada de decapitação que aumentava a velocidade de ataque dele toda vez que ele finalizava alguém. Ele diz que ele é Bom pra ele. sortudo, ninguém percebeu, né, rapaz? E chama o grande idiota falando que tava na hora de ir pra livraria. Ele manda ele na frente pra atrair as criaturas. O cara é voando. Nosso garoto vai logo por trás, mandando a espada giratória e finalizando o monte. Com isso, ele avança pro nível 9 e agora precisaria de 1000 de SP. por Espadinha 10. bonita. Ele então chama o grande idiota e fala que agora eles limpariam o telhado. Meia hora depois, ele junta as criaturas lá e fala pra ele ativar o modo Berserker. Na hora, o monstrengo começa a gritar e explode a camisa. Nosso garoto fala pra ele partir pra cima e eliminar tudo que tava ali. Com isso, o coitado vai sozinho, enquanto nosso garoto tá tomando um chá tranquilamente. Ele assiste percebendo que esse modo Berserker era bem mais forte do que ele pensava. Juntando a habilidade natural da criatura com o modo Berserker, ele tinha basicamente dobrado os atributos. Era Muito uma bom. combinação perfeita para uma Menos a inteligência vai baixar, né? criatura que só dependia de atributos brutos. Com isso, ele entra no tempo de cooldown. A habilidade se desfaz, ele cai exausto no chão. Ah, Ele fica entra em cansado. estado de recuperação, onde conseguiria comer 30% mais rápido. Nosso garoto joga a poção na boca e sai Vai comer o caminhando vidro? pro loot automático, coletando tudo que tinha por ali. Um dos itens era um peitoral de prata que criava uma barreira em volta quando ele fosse atacado. E uma poção que ajudava a recuperar a energia por alguns minutos. Ok. Ele então usa o pergaminho para fortalecer o anel do sangue. O item sobe para mais 2, agora dando mais força físico e absorvendo mais energia. Ele continua nesse ritmo, matando criatura, pegando item e evoluindo. Ele vê os atributos e percebe que já era o suficiente para ir para outra região. Chega perto de uma porta. Não, pera lá. O anel tem orelhinha de gato? Não. Que porra é E essa? abre pra ver uma sala toda destruída. Ele sabia que algo assim só pode ser feito por um chefe. Ele não tem ideia de qual é o monstro porque na vida passada ele já tinha sido morto. Porém, ao virar do lado, ele dá de cara com o shopping da cidade. Ele abre a porta, o sistema o parabeniza e ele recebe 10 pontos de prestígio.
Ele é Por quê? avisado que não pode ficar lá mais do que 30 minutos por dia. Com isso, ele recebe as boas-vindas por ser a primeira pessoa e diz que vai receber 50% de desconto. Ele fala Bom. pro grande idiota, como sempre, ficar de olho do lado de fora que ele ia dar uma olhada em tudo. A loja dá as boas-vindas e ele decide dar uma olhada nos produtos. A loja dá vários avisos sobre não poder brigar nesse lugar e ele tem sorte que o grande idiota tá protegendo do lado de fora. Com isso, ele decide dar uma olhada nos itens. O problema é que nada ali era bom. Ele tinha coletado coisa demais e só em estoque ele tinha mais de 100 de cada um daqueles. Meu Ele Deus. decide fechar o sistema já que não tinha nada pra ele. Mas- Porém, a loja avisa que como ele não parecia estar satisfeito, os itens mais caros seriam mostrados. Opa, Com aí isso, o sim. sistema dá as boas-vindas a um honorável membro da cidade. Na loja aparece um brasão da honra, um uniforme da ordem e uma marca do guardião. Ele tem 6 mil de ouro e decide usar o tal dos 50% de desconto da primeira pessoa. A melhor opção então é o uniforme, ele compra na hora. Como o dinheiro já tinha basicamente acabado, ele fala pro sistema que terminou. O uniforme possuía uma habilidade de ilusão que escondia todos os outros equipamentos dele. Além de uma Será que dá pra vender item aí também ou não? Já que uma loja pode ser um sistema de trocas também. função de autolimpeza e balanceamento de temperaturas e outras funções do corpo. Além disso, qualquer pessoa que atacasse a majestade tinha 10% dos atributos reduzidos por 5 minutos. E por último, ele poderia criar missões razoáveis para que todas as outras pessoas fizessem, menos ele, obviamente. Ups. Ele já desequipa tudo que tem, equipa o uniforme e já ativa a ilusão. A armadura, ao invés de ficar equipada, fica escondida embaixo do uniforme. Bom, Com esse sistema tipo fala modo pra ele de ir embora, Minecraft. porque já tá mais de 30 minutos ali. Nosso garoto então pega o grande idiota e tira da sala. Assim que chega do lado de fora, fala pra ele receber a missão de destruir todo mundo. Obviamente que o sistema fala que essa missão não faz sentido algum. Ele fala pro grande idiota matar o chefe de rank lendário e o sistema nega a missão também. Ele então se vira e pergunta se era possível que ele matasse o chefe da livraria. A missão é passada e ele aceita na mesma hora. Pelo visto, o grande idiota era considerado um jogador, então ele poderia abusar entendi. dessa função de missão. Em uma outra parte da cidade, um casal se esconde em uma sala. A garota pergunta se eles não vão ser encontrados ali e o cara diz que não. Porém, logo ao lado tinha um olho vermelho observando Acabou-se. os dois. Na Ambos hora, a de F. coitada solta um grito. O cara abraça e fala pra ela não fazer mais nenhum som. Acabou, Porém, irmão. rapaz, tem um demônio vermelho assustador e eu acho que você Uma já era. bundinha. Ele toma uma lambida na cara e abraça ela. Com isso, sai correndo, falando pra Xiaomei que eles precisam sair vivo. Ele literalmente vê a luz no fim do túnel. Mas Porém, acabou. ela toma uma linguada na perna. É puxado e, rapaz, não deu nem tempo de querer salvar a garota que ela já virou um nada. Eu achei que ele ia ser maldito e fugir deixando ela pra trás, porém ele volta Não pro vai? duelo. Obviamente que o tempo se passa. Nosso garoto E ambos o foram grande de idiota F. entra na sala. O casal ainda estava sendo devorado pelo diabrete vermelho. Nosso garoto vendo aquilo diz que pra gente fraca morrer no apocalipse era uma espécie de liberdade, já que eles só iriam sofrer. E ao menos eles gritaram tanto que ele conseguiu encontrar a criatura. O sistema avisa que aquele ali é um zumbi que teve uma troca de profissão igual a um humano. Os chefes obviamente evoluem de profissão muito mais rápido que um zumbi comum. E normalmente criaturas desse tipo conseguem comer o cérebro dos humanos pra ficar cada vez mais esperta. E na Ok. frente dele era um rastreador que era um chefe de rank bronze. A criatura tinha status pra caramba, level 10 e uma porrada de habilidade. Será que o Prota consegue controlá-la? O bicho tá observando ele confuso. Começa a andar pro lado e tá só de olho. Nisso, o sistema avisa que o zumbi foi detectado e ele ativa uma missão do ressentimento do rastreador. Parece que esse cara era um administrador que sofria nessa biblioteca e ao virar um zumbi decidiu matar todo mundo que lê livro. Pra entender como a criatura lutava, ele manda primeiro o grande idiota, que se aproxima e vai pra dar-lhe uma por cima. Mas- Porém, bem no momento que o ataque ia pegar, a criatura começa a desaparecer. Ela Ela vê uma teleporta? sombra e surge do outro lado da sala nas costas dele. E Ô, pula um louco. ponto cego pra acertar É um ele na Megumi. nuca. Porém, o Lindsay aproveita a distração da Deixa- criatura e passa-lhe um corte na mão. Ainda Pô, esqueci o nome. Jujutsu. Megumi Jujutsu. vai pelas costas e diz que isso tá fácil demais. Porém, rapaz, quando ele vem dar esse corte, o bicho cria outros 2 braços e defende. Oxi. Porém, nosso menino ativou o corte dele e cortou mais 2. O bichinho sai correndo desesperado na linguagem dos zumbis pedindo socorro. Nosso Tem garoto mamãe? diz que isso tava fácil demais. Conta de 1 a Mas- 3 e ativa a bota da perseguição. Assim que ele se aproxima das costas, manda a espada bumerangue na direção. Quando ela Por que ele se aproximou se ele tinha a espada de bumerangue? toca, ele ativa o corte explosivo e com isso matou a criatura. Ganha mais experiência ouro e um equipamento de rank bronze. O problema é que ele vai ficar preso no nível 10 até conseguir mudar de profissão. Como se já Ok. não bastasse poder suficiente, o sistema ainda dá um novo hack pra ele por chegar ao nível 10. Ele se pergunta o que vai vir e o sistema na hora mostra. O que ele ganha é o talento Yin Yang, que permite que ele tenha 2 profissões. Ele Muito é bom. parabenizado e na hora sorri, se perguntando se com isso não daria pra dominar o mundo inteiro.
Até ele já percebeu que esse hack tá meio injusto com os outros jogadores. Osta! Ele escuta alguns zumbis se aproximando e de olhos fechados ativa o espeto. Com isso, os monstros todos são derrotados. Ele pega o baú O espeto é o mais roubado de todos os poderes dele. Pro andar de cima. Ele sobe as escadas, vê alguns zumbis e põe o grande idiota para lidar com eles. A profissão que ele quer de fantasma das sombras aumenta a força e a agilidade. Meu Deus, qualidade uma boa. boa ideia, então, seria ter uma outra profissão Será que diminuiu? aumentasse o físico Não, tem e a HD. mente. O problema é que ele sabe que a cidade do dragão não tem nenhuma outra das consideradas super profissões. Ele dá uma olhada nos itens que recebeu, pega o martelo verde e entrega pro grande idiota. Depois louco. abre o baú de prata e recebe uma calça de guerra. Ela reduzia efeitos negativos em 20% e ele equipa na mesma hora. Com isso, fala pro zumbi dele coletar os bichos que ele matou com o espeto, que ele tem outras coisas pra resolver. Ele percebeu que, Pera lá. É um martelo de raio. É um Mjolnir? como o período de iniciantes ainda não tinha acabado, a mudança de profissão não estava disponível. Ele então decide que tá na hora de ver o pessoal do auditório. Do lado de fora tá um monte de zumbi reunido na porta. Pelo visto, os remédios do desenhista acabou e ele começou com os Alzheimer de mudar a cor do cabelo dos caras. Meu Esse daí Deus. deve ser o Galdong. Nosso garoto pergunta se eles podem invadir o museu. O Galdong responde que se nosso garoto for junto com os 200 Mudou membros, mesmo. não é impossível. E fica todo animado, já que se esse plano der certo, ninguém vai querer competir com ele pela posição de presidente. O Galdong então faz um grande discurso chamando por todos os jogadores, avisando que hoje eles enfrentariam uma grande batalha. Eles iriam mobilizar todo o grupo e aniquilar todos os zumbis dentro do museu. Tava todo mundo ansioso para conseguir novos equipamentos e subir de nível. O Lindsay percebe que esse pessoal não tem ideia do quanto as coisas vão mudar quando o período de iniciantes acabar. E do nada a multidão começa a brigar com todo mundo querendo uns equipamentos do outro. Eles de novo observam um monte de zumbi acumulado na frente do museu. E o Galdong pergunta se ele realmente tem certeza que essa estratégia vai servir. Nosso garoto diz que sim, se o pessoal for rápido o suficiente, ninguém vai se machucar ou morrer. Põe a mão no ombro e diz que ele tem que aproveitar essa oportunidade porque chances como essa são raras. O Galdong diz que entendeu e vai dar o melhor dele. Com isso, o grupo sinaliza que tá preparado. Nosso garoto fala Ok. pra todo mundo que ele é o mais rápido e vai atrair a primeira carne fileira com de vírus. zumbis pra ele. E ainda vai deixar o grande idiota pra ajudar o Galdong, que agradece. Agora tava na hora de iniciar o plano pra finalmente conseguir mudar de profissão. Com isso, ele sai correndo e o pessoal deseja boa sorte. Ele passou carregando a carne de zumbi e todos eles foram atraídos. Com isso, o pessoal aproveitou e passou sem serem notados. Nisso, ele entregou a carne para outro cara e falou para ele continuar correndo que ele iria lidar com as criaturas. Essa era uma missão importante, eles ganhariam Coitados. grandes recompensas. Os coitados ficam tudo emocionados. Obviamente, o Lin não pode ficar perdendo tempo atraindo zumbi porque precisa subir de nível. Com isso, ele sai correndo, finalizando boa parte das criaturas. Um tempo depois, ele se aproxima de uma sala. Ele sabia que era por ali que ficava o pergaminho da mudança de classe. Na vida passada, incontáveis pessoas arriscaram a vida só pra conseguir aquilo. Porém, nessa ia ser dele. Mas- Ele dá um soco no vidro, porém nada acontece. Ele manda uma sequência do Jojo e finalmente começa a rachar. Com isso, depois de gastar muito Por que ele não usa só a espada que ele tem? energia, o vidro se quebra. Ele descobre um estranho pergaminho e ganha 500 de prestígio. O sistema então pergunta se ele quer aceitar a invocação do chamado do pergaminho. Ele aceita, coloca a mão e então é transportado. Com isso, ele é invocado para outro lugar e se vê numa sala cercado por chamas. Ele se aproxima da parede e atravessa um portal. Com isso, ele ativa a aprovação da mudança de classe. Ele Ok. teria que passar por 3 desafios e nesse lugar todas as habilidades eram desativadas. O tempo lá fluía de forma diferente e além disso, morrer ali significava ser obliterado. Mas óbvio que ele tem um hack e ativa o teste dos antigos ancestrais. Agora não só ele receberia uma nova classe, como também receberia um novo hack e um baúzinho de lei. Meu Ele também, Deus, pelo visto, só os foi bônus? oferecido uma diferente classe de milhares de anos. Ele sabe que a profissão do assassino fantasma só tem alguns 1000 anos de história, então essa outra parece bem mais interessante. Ele pergunta pro sistema o que estava acontecendo, que não responde nada e desaparece. Ele não tem opção, então aceita a missão. Com isso, o primeiro teste se inicia. O sistema fala para ele colocar a mão em cima da orbe. Ao encostar, o fluxo de energia dentro dela muda e uma aura vermelha começa a sair. De repente, ele sente uma estranha energia tomando conta do corpo dele. No segundo seguinte, ao abrir os olhos, ele se vê no meio de um nada. Ele se agacha e pega o líquido que parecia ser um mar de sangue. Ele começa a caminhar por ali até que em cima dele aparece um tornado. Na vida passada, ele demorou pra passar nesse teste e só conseguiu sobreviver porque foi movido ao ódio pela ex-namorada. Porém, Ok. nessa, ele não é mais a mesma pessoa. O tornado roxo em cima dele continua puxando tudo pro ar. O sangue começa a subir, porém ele se mantém parado. Com isso, a cara dele já tá toda suja. Um tempo É se sangue? passa, Não ele tinha o que continua fazer. de pé. Era um teste de sobrevivência a sentimentos como ódio e medo e ele facilmente passou. Com isso, uma voz de cima diz que é o suficiente e ele poderia voltar.
Ao se ver na caverna, o sistema fala para ele passar pro segundo. O portal então, agora sem é? um teste, aparece. Ele passa o portal e começa a andar no que parecia o espaço. Ele começa a caminhar e a voz fala pra ele desistir porque assim que desmaiasse iria pra terceira fase. O corpo dele parecia só estar seguir. sofrendo uma pressão do ambiente. Quanto mais longe ele caminhasse, melhor seria a profissão que ele receberia e os status que ganharia. Oh, aí sim. Sabendo de tudo que ele passou na vida passada e as pessoas que ele iria enfrentar, ele não poderia desistir ali. Com isso, ele cerrou os punhos e continuou caminhando. Vai, irmão, Até forças que, de repente, vontades. viu uma luz dourada nas costas. Ao se virar, parecia ter encontrado a saída. Pelo visto, nessa vida, ele realmente conseguiu até o fim. Pela primeira vez, esse moleque chora emocionado que conseguiu fazer alguma coisa. Ele Meu é Deus. parabenizado por ter passado no segundo teste e agora estava na hora do último. Obviamente, o último era o mais difícil. Porém, sem hesitação, ele entra no portal e chega numa caverna. O Ok, sistema agora? avisa que ele teria que matar o guardião. Ele estica a espada que pegou na sala e fica esperando por ele aparecer. Com isso, uma estranha flutuação de ar surge no canto da caverna. De dentro dele, um gatinho preto pula. Mas, Rapaz, João? eu achei que ia ser o Mega Boss, mas era só um gatinho mesmo. Ele parece decepcionado, dizendo que esperou tanto só pra algo assim aparecer. No passado, né, concordo. isso deu bastante trabalho e ele sofreu. Porém, nessa vida com os talentos que ele tem, obviamente que não seria tão difícil. Mas pensei que não podia usar os talentos. Pode? Ele fecha os olhos e sente algo se aproximando. Nessa hora, o fluxo muda de lugar e parece vir de cima. Porém, ele só se prepara e manda um corte na direção, acertando em cheio o Tá bom gatinho. já? O corte que ele recebeu no passar desse maldito, ele entrega agora pra esse. Ele já não tinha recebido essa cicatriz de outra criatura ou eu tô ficando maluco? Esse Tinha. Alzheimer bateu de novo no autor. O gatinho, porém, cai duro no chão. Nosso rapaz finalmente passa o terceiro teste. O pergaminho de mudança de classe para assassino fantasma. Essa cicatriz que ele tinha feito antes e agora está a dizer que foi agora. O que aconteceu? Acho que foi por alguma coisa da namorada. Se quiseres, podes rever aqui o react, mas eu não vou lembrar agora. Fantasma então aparece. O que ele tá achando estranho é que ele ainda tava naquela sala. Ele não sabe se é algum bônus ou se ele realmente tava preso por usar o hack. Ele começa a mexer nos lugares, se perguntando se era culpa do sistema. É aí que ele vê no sistema que ainda não tinha recebido o verdadeiro poder do pergaminho. Ele decide então Tem começar mais? a ativação pra ver se algo mais acontece. Ele então pergunta pro sistema pra onde que ele vai. Porém, ele não tava respondendo. Ele percebe que o pergaminho de alguma forma tava afetando com o hack dele. Ele decide então continuar caminhando por ali procurando algo. Depois de caçar por toda a caverna, ele encontra o que parecia uma estranha fissura. Ao colocar o dedo, Oxi, um brilho aí? dourado começa a aparecer. É aí que aparece um boi e uma fênix que era o mesmo desenho do pergaminho. Com isso, a imagem se fixa na parede e o terreno começa a se mover. A estranha imagem então parece virar Um uma boi pequena feito de porta. nuvens. Ele se aproxima e abre a porta da sala. No fundo dela tinha uma orbe e o outro pergaminho. Ele se aproxima e abre o pergaminho onde estava escrito Shiyu. O pergaminho parecia ser o teste final de um imperador que foi morto há muito tempo atrás. Ele então consegue ler que era para colocar a mão em cima da pintura. Assim que ele toca, o sistema diz que encontrou uma linhagem desconhecida. Depois da análise da energia, ele começa a mudar de profissão. O sistema então diz que o teste havia acabado e ele receberia a profissão de Lorde Soldado. Ele fica animado já que vai conseguir manter o antigo talento que tinha e ainda ganhar um novo. Ele então pega a orbe na mesa que começa a entrar na mão dele. O sistema avisa que aquele era um item que poderia mudar de forma e devorar a energia de outros equipamentos para se fortalecer. Ele acha incrível ter algo que conseguiria crescer pelo visto sem limitação. Com isso, o negócio pula na testa dele. Depois de uma dor de cabeça e acordar, ele decide terminar esse teste porque já estava ali há muito tempo. Assim que sai, tinha um monte de zumbi morto ao redor dele. Ele vê o pergaminho na frente e o sistema fala que a profissão de Lorde Soldado estava sendo recebida. Com a nova Ok. profissão, ao invés de ganhar 1 ponto de atributo agora, ele ganhava 3 de força, 3 de físico e 3 atributos. Ele já sabia que com Muito aquele monte bom. de atributo dava pra tranquilamente andar no meio de uma horda. E por ter sido o primeiro a conquistar uma profissão, ele ganha a conquista de pioneiro. Ele dá uma olhada na profissão, que não tinha muita novidade, além do fato que tinha uma outra terceira habilidade desconhecida. Com isso, ele puxa o bastão, dizendo que tá na hora de testar o poder da orbe. Que bastão é Joga esse? o item na direção da pérola e manda ele ser devorado. A orbe então brilha e o item desaparece. Como ela absorveu um item com bastante energia, ela acaba evoluindo pro rank de prata. Ele então começa a testar a função, criando uma chama na mão. Depois transforma a orbe em uma espada. Louco. Ele então decide manter aquela forma. E por estar com a espada da orbe, ele recebe 2 habilidades relacionadas a essa forma. Ele então pede para que ela se mude para um arco. Ela na hora se desfaz e se reconstitui. Muito Os forte. atributos que ele possui mudam e as habilidades também mudam. Ele começa a se divertir, transformando ela em várias classes para ver as magias.
Até que a energia mental dele se esgota, ele não consegue mais mudar o formato. Complicado. Ele decide que tava na hora de descansar. E o servidor inteiro recebe o anúncio que ele havia chegado no nível 10 e mudado de profissão. Infelizmente vamos ter de parar por aqui. Eu sei que estavas curtindo, mas para a semana eu continuo. Infelizmente deu muitos problemas. Eu sei que prometi para ti, mas em breve vai vir. Espero que compreendas. Semana que vem volto com este vídeo. E é isso. Valeu, falei e fui. Tchau, tchau.